Eu me chamo Vitor Dweck e sou sócio e CEO da gestora Quantamental. A gestora que está promovendo esse primeiro desafio quantitativo para as ligas universitárias de investimento. Ficamos impressionados com a quantidade de estudantes envolvidos e de ligas engajadas. São quase 400 estudantes do Brasil inteiro, de 12 estados diferentes. Agora vocês terão a oportunidade de assistir a aula que o Rafael, meu sócio, deu para esses alunos na sexta-feira, dia 15 de maio. Foi uma aula ao vivo que durou aproximadamente 1 hora e é bem completa para abordar o assunto modelagem quantitativa e fundos de investimento quantitativo, como os fundos geridos pela Quantamental. Aproveitem a aula e muito sucesso aos alunos inscritos no desafio. Então, falando hoje dessa aula, a gente vai falar bastante do desafio, tem as perguntas, quem está inscrito, lembrando que pode fazer as perguntas pelo padrão. Quem está inscrito no desafio até ontem recebeu um e-mail de um padrão para fazer a pergunta, os capitães das ligas. Então, pode mandar o e-mail, o Fernando está em casa organizando tudo isso, no final da apresentação eu vou ler essas perguntas, que nem eu falei, quem se inscreveu até ontem tem prioridade. Então, qual o objetivo dessa aula? É bom a gente ter um alinhamento de expectativa. Esse primeiro vai ser um padrão de aula, não vai ser um padrão de palestra. Assim. Normalmente, minhas palestras, quando eu dou palestra, eu tento fazer no máximo 20 minutos, 25 minutos. Eu sei que a cada dia é mais difícil prender a atenção de vocês. Então, infelizmente, eu vou ser o mais focado possível, mas vai acabar durando 1 hora e pouquinho, assim, mas tenho certeza que não tem nada de enrolação, é tudo que vocês precisam saber. Mas um bom controle de expectativa se você sabe muito de quantitativo, não espere que eu vou te ensinar algo novo aqui, alguma ideia nova, algo que você nunca viu. Então, é bom ter esse controle de expectativa. Agora, da outra ponta também, que eu acho que é a maioria das pessoas, você não viu nada de quantitativo, também não espere que você vai sair dessa aula de 1 hora e pouquinho já um especialista em finanças quantitativas. Se depois você quiser participar do desafio, levar a sério o desafio, vai precisar um pouco do seu esforço também. Mesma coisa vale para esses outros desafios. Assim, quem já sabe um pouco de valuation, é claro que leva um pouco de vantagem. Mas, com muito esforço, com muita dedicação, as chances vão ser iguais. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco desse universo quantitativo, sempre levando um pouco para o desafio, mas mesmo quem não está inscrito no desafio, eu acho que vai ser bem proveitoso para todo mundo. Então, vamos começar aqui, vou começar a aula antes me apresentando. Pronto. Então, eu fiz um mestrado fora do Brasil, mas quando eu voltei desse mestrado, eu comecei no mercado financeiro em 2011. Eu entrei no fundo de investimento de ação chamado de STK Capital. Se por acaso tiver alguém da STK Capital na live, então um grande abraço, tenho muito carinho lá pela STK Capital, passei um período incrível por lá. Então, eu entrei lá em 2011, 2012 já me tornei sócio da empresa. E dentro do mercado financeiro, eu fui lá para um caminho mais quantitativo. Eu fiz mais um mestrado no IMPA, em métodos matemáticos aplicados a finanças. E desde 2019, eu estou junto aqui nesse projeto da Quantamental, que a gente vai falar também sobre o projeto. Nas ligas, quem já viu, assim, já fui em quase todas as ligas aqui do Rio de Janeiro, acho que fui 9 ou 10 ligas já dar palestra. Eu já dei aula, já dei palestras, dei umas palestras mais de carreira. Então, para quem não teve essa oportunidade, quem está em outro lugar do Brasil, eu deixei essa palestra disponível no YouTube. Então, é uma mini versão da palestra, acho que uns 12 minutos, uma versão resumida da minha trajetória. Então, depois do final dessa aula, vocês vão receber um e-mail, todos os links que eu estou falando aqui, depois, no final dessa aula, vocês vão receber um e-mail. Também, hoje, quem está inscrito depois vai receber a gravação. Então, quem não pôde participar ou se inscreveu depois, vai ter a chance de assistir de novo, assistir com calma essa aula de hoje. Então, a Quantamental também, tem que falar da Quantamental, tem que falar do Vitor, que foi o grande idealizador desse projeto. O Vitor fez o mesmo curso que eu fiz, por coincidência, fez engenharia eletrônica e computação. A gente não se encontrou na faculdade. O Vitor saiu da faculdade em 2002, eu entrei em 2004. Então, a gente nem chegou a estudar no mesmo período, mas a gente foi se reencontrar lá no mercado financeiro, foi se encontrar, na verdade, em 2016. Então, o Vitor também fez um mestrado fora, em Israel, numa faculdade super reconhecida lá. E quando voltou para a Cadima, que a Cadima, eu acho que é a gestora em atividade, a gestora quantitativa em atividade mais antiga do Brasil. Então, ele foi sócio lá da Cadima, passou um bom período de lá e saiu de lá em 2013. Então, para contar agora a história do Vitor depois de 2013, vai estar com muita interseção na história da Quantamental. Então, vou contar mais ou menos como é que a Quantamental surgiu. Então, a gente vai apresentar agora rapidamente a gestora Quantamental, a gente chama de gestora quantitativa, então a gente faz gestão de investimentos baseados em modelos quantitativos, eu acho que vai ficar mais claro depois da apresentação de hoje.
E a ideia, o Vitor, depois que saiu lá da Cadima, ele foi para um family office e começou já a operar estratégias quantitativas, tanto no Brasil quanto lá fora. Operava para dentro do family office, nada tão estruturado, mas operando muitas estratégias, tanto no Brasil quanto lá fora. Aí, lá no final de 2017, ele teve a ideia de começar a operar como fosse um fundo. Fez uma carteira administrada, começou a operar como fosse um fundo, com todos os custos, com todas as taxas, simulando como já fosse um fundo real, já operando de verdade o que seria o fundo da Contamento. Aí, em 2018, ele viu que o resultado estava indo bem dessa carteira administrada e começou a meio que montar a equipe. E veio até chamou algumas pessoas e me chamou para conversar e me apresentou esse projeto da Contamento. Gostei muito do projeto, resolvi embarcar nesse projeto lá no final de 2018, início de 2019, e a gente passou o ano de 2019 todo montando a gestora, estruturando a gestora, criando os novos modelos. Não sei se alguém tem alguma experiência, já montou uma gestora antes, mas não é um processo nem um pouco fácil. A gente usou um dos melhores advogados do Brasil, o Leandro Bezecri, e mesmo assim demorou 6 meses para ficar pronto, desde que a gente deu a entrada lá em Ambima, CVM, até a gente finalmente lançar o fundo. A gente correu, mas conseguiu lançar o fundo no último dia do ano, dia 30 de dezembro de 2019. Antes disso, nessa carteira administrada, os resultados foram muito bons. Infelizmente, para a locadora, é claro que a gente pode mostrar, tipo, numa reunião, porque é tudo auditado, mas a gente não pode mostrar esse resultado porque não era um fundo de investimento. Como o fundo de investimento começou no dia 30 de dezembro do ano passado, 30 de dezembro de 2019. O timing, teoricamente, não foi dos melhores, se for pensar assim, foi um dos momentos mais turbulentos. Não sei se vocês sabem, o primeiro trimestre do ano foi o pior trimestre fechado da história do Bovespa. Então, foi um bom período para pôr em prática todos os modelos e tudo que a gente construiu. Então, a gente lançou 2 fundos. Deixa eu diminuir aqui um pouco. O Quantamental Hedge, que é nosso fundo principal, é um fundo long, short, neutro, está indo super bem no ano, começou muito bem. E o outro fundo que chama Quantamental Gens, que é um fundo com conceito de Smart Beta. O objetivo desse fundo é bater o índice de Small Cap. Ele está alcançando o objetivo, mas é claro que ele está sofrendo. Até vai ser algo que a gente vai falar. Os seus modelos, sua estratégia tem que ter um objetivo. O objetivo dessa estratégia do fundo GEMS é bater o índice de Small Cap. Ele está conseguindo, mas obviamente num ano como esse, ele está perdendo no absoluto. Então, essa basicamente é a história da Contamento. A gente está... Esses são aqui os outros sócios. Tem o Fernando, que está controlando aqui. Estou já agradecendo o Fernando, está em casa. Ele está recebendo as perguntas de vocês, está organizando tudo. Está com o Vitor há 5 anos. Tem o Paulo Baroni, que já foi gestor de ação. A gente está acabando de entrar também, vai se juntar à equipe, mais um garoto do IME, que já está ajudando bastante a gente. É bem provável que ele vai se juntar nos próximos meses da equipe. E também é bem provável que a gente vai contratar alguém para o segundo semestre. Então, quando eu falei, chances reais de entrevista, eu estava falando sério. Acho que no segundo semestre, a gente vai contratar tanto um estagiário quanto um analista júnior. Ou um ou outro, ou os dois, vai depender da evolução da gestora. Então, realmente, quem se destacar no desafio tem grandes chances de ser chamado, pelo menos, para uma entrevista, mas tanto aqui quanto os fundos que estão envolvidos no desafio. Eu acho que vocês vão ficar surpresos com o número de fundos que estão envolvidos aqui nesse desafio. Acho que é um mês a gente vai falar quem vai estar na banca final. São fundos muito grandes, muito consolidados, com muita tradição, vão participar da banca. Então, vai ser uma responsabilidade grande para quem passar de fase para apresentar a sua estratégia de investimento. Então, vou só beber uma água aqui. Eu não estou muito acostumado a fazer live, porque normalmente em aula, quando o aluno está falando, eu bebo uma água, mas agora eu vou ter que ficar parando no meio para beber água. Então, vou começar com a definição geral, lembrando, é para ser uma aula básica. Então, vou começar do básico mesmo, o que é um fundo quantitativo. Hoje em dia, está todo mundo usando dados, todo mundo praticamente vai usar dados para tomar de decisão. Fundos tradicionais começaram a montar essa área. Eu, lá na STK Capital, eu acho que eu fui um dos pioneiros nesse sentido. Lá em 2013, 2014, lá a STK era uma gestora super tradicional, daquela estrutura bem típica, o portfólio manager, a equipe de analistas embaixo, e eu, a partir de 2013, 2014, eu comecei a fazer muito modelo, usar muito dado, usar muita informação para auxílio ao gestor da tomada de decisão. E isso eu vi uma tendência acontecer lá em 2017, 2018, que muita asset tradicional está tendo essa caixinha que normalmente chama de data science, de pessoas que vão estar ajudando o gestor na tomada de decisão, usando números, usando dados, usando análise numérica.
Então, é uma área que tende a crescer muito. Acho que vai ser uma tendência toda gestora, independente se é quantitativa ou não, ter essa área de data science, de usar dados. Então, mas usar dados vai tornar alguém quantitativo? Essa é a questão principal. O que é um fundo quantitativo? Já adianto que não é usar dados. Então, não existe muito uma definição. Vai lá no dicionário. Pode existir, talvez, né? Se for um dicionário. O que é um fundo quantitativo? Mas a gente tem a nossa definição, que eu acho que é o Vitor que veio com essa definição, e eu ajustei um pouco. Eu acho que é uma boa definição do que é um fundo quantitativo. Basicamente, para a gente, para ser um fundo quantitativo, tem que fazer basicamente duas coisas. Backtest e ser sistemático. A gente vai falar muito de backtest durante essa apresentação, que vai ser parte até do desafio, e também isso é importante, de ser sistemático nas decisões. Então, backtest, de novo, a gente vai falar bastante ainda sobre backtest. Mas o que seria esse backtest? Basicamente, vamos supor que eu tenho uma ideia de investimento, uma teoria de investimento. Eu vou testar essa ideia, tipo, como seria essa ideia? Assim, tem uma ideia que ações desse tipo performam sempre bem, ações que apresentam essa característica. Então, vou testar essa ideia, como teria funcionado 5 anos para trás, 10 anos para trás, 15, 20, 100 anos para trás, o que for. Vou testar no passado nesse procedimento que se chama backtest. A gente vai falar mais sobre ele. E aí sim eu vou avaliar o resultado. Tendo passado por todos esses testes, esse backtest, aí sim eu vou botar no portfólio, mas eu vou botar de uma forma sistemática. Por isso que é importante, por isso associam muito com o robô. Porque, tipo, falam, o fundo quantitativo não tem emoção, são robôs. Mas por que isso? O que seria implementar uma estratégia de uma forma sistemática? Um gestor, eu acho que por mais experiente que ele seja, ele vai ser influenciado por fatores externos. Um dia ele pode acordar mais ganancioso, no outro dia ele vai acordar mais com medo, um dia ele pode acordar feliz, no outro dia ele brigou em casa, vai chegar triste, chegar bravo no escritório. Ele vai operar de uma forma diferente dependendo do estado dele. Por melhor que seja, ele vai controlar bem essas emoções, mas é um ser humano com quem emoções. O fundo quantitativo, teoricamente, o modelo indicou lá compra, ele vai comprar. O modelo indicou venda, ele vai vender. Então, só para deixar claro também uma questão que vai estar lá no nosso site. Você vê no nosso site, essa filosofia Quantamental, a gente se propôs a poder fazer pequenos ajustes no modelo. Isso eu acho que o Vitor, ele gostou, ele teve essa ideia, eu acho uma boa ideia, que a gente pode fazer pequenos ajustes para diminuir o risco. Isso é mais uma conversa para alocador, eu sei que tem alguns alocadores assistindo, mas o foco principal agora é mais para aluno, para desafio. Mas depois, quem quiser, depois manda um e-mail, a gente conversa com calma. Mas basicamente essas pequenas interferências que a gente pode fazer é muito mais quando tem situações assimétricas de risco. Então a gente vai meio que fazer uma interferência e para tirar esse risco que teoricamente a gente está vendo, mas o modelo não está. Mas, de novo, isso é mais uma conversa para alocador. A gente é 90%, 95% quantitativo, mas a gente quis adicionar essa flexibilidade para também não ficar tão cego ao modelo. A gente sabe que está algum problema na empresa e a gente vai ficar operando mesmo assim, essa flexibilidade que a gente quis dar. Então, vamos falar agora um pouco da indústria quantitativa. Eu estou falando rápido, que é muito conteúdo, lembrando que depois vocês vão ter, quem está inscrito no desafio vai ter essa aula depois gravada, vai poder assistir com calma, mas eu vou correr bastante, que é bastante conteúdo, então que tem gente que aprende mais devagar, tem gente que aprende mais rápido, depois qualquer coisa é só olhar lá o vídeo com calma, vocês vão receber esse vídeo. Então, falando da indústria quantitativa, primeiro falando lá fora, eu acho que muitas ligas fazem esses desafios de valuation, e tem como Warren Buffett como fosse a referência deles de análise fundamentalista, referência de muita gente na análise fundamentalista é o Warren Buffett. Eu acho que a maioria daqui que está assistindo, pelo menos, essa palestra já ouviu falar do Warren Buffett. No mundo quantitativo, o que seria o Warren Buffett do mundo quantitativo é o Gene Simons. Ele é um dos fundadores de uma gestora quantitativa mais bem-sucedida do mundo, a Renaissance Technology. Ele é o gestor do fundo também, ultra famoso no mundo quantitativo, que chama Medalha. Mas para o Buffett tem aquele livro Investidor Inteligente, que por mais que não seja ele que escreveu, é teoricamente uma referência da forma que ele pensa. No mundo quantitativo, como é muito amplo, não existe assim, o livro para você começar a estudar o mundo quantitativo. Mas ele tem um livro, não foi ele que escreveu, uma bibliografia dele, The Man Who Solved the Market, que é um livro bem legal, que conta a história, como ele montou a gestora, toda a história dele, eu recomendo a leitura, mas não é nada que vai te dar ideias quantitativas, só vai meio que abrir sua cabeça para esse mundo quantitativo. Tem um outro gestor que ficou famoso há pouco tempo para o público geral, que ele lançou esse livro chamado Principles. De novo, eu estou aqui na frente do livro.
Ele lançou esse livro chamado Principles, que é um livro bem interessante, é o Ray Dalio. Ele não é especificamente um gestor quantitativo, mas eu gosto bastante desse livro, que é uma coisa que eu penso também bastante, de sistematizar investimento, de sistematizar processo, ter um processo de investimento. Então, eu recomendo bastante essa leitura do Principle. Mas, mais uma vez, não é livro que vai te dar ideias de investimento quantitativo. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Então, voltando aqui, vou falar um pouco da indústria do Brasil, a indústria quantitativa no Brasil. Esses dados eu peguei na Ambima. Um segundo. Eles são dados do tamanho da indústria dos fundos no Brasil. Peguei os dados de março. Então, a indústria de fundos de investimento gira em torno de 5 trilhões de reais. Boa parte disso são fundos de renda fixa. Fundos de multimercado é 1,1 trilhão. Fundo de ação 360 bilhões e fundo quantitativo em torno de 5 bilhões. Esse dado foi eu que peguei do quantitativo. Olhei lá os outros fundos, peguei mais ou menos o tamanho do quantitativo. Por que isso? Porque não existe esse dado oficial. Porque não existe essa classificação oficial. A gente aqui, por exemplo, na Contamento, tem um fundo que é long short e tem um outro fundo que é um fundo de ação. Mas eles são fundos geridos por modelos quantitativos. Então ainda não existe um fundo long short, é uma subclassificação de um fundo multimercado. Então, um fundo nosso está contando para esse bolo e outro fundo nosso está contando para esse bolo aqui. Então, é difícil saber assim, exato o número da indústria quantitativa. É uma indústria muito pequena aqui no Brasil, tem muito para crescer. Nos Estados Unidos, na Europa, já é gigantesca essa indústria. Esqueci o número de cabeça, mas não é uma diferença tão gritante de 1,1 trilhão de multimercado para 5 bilhões só de fundo quantitativo. Tem gestora sozinha que já tem 20 bilhões, a indústria toda de quantitativo tem 5 bilhões. Então, quem tem interesse nessa área pode ter certeza que essa indústria tende a crescer nos próximos anos. Então, começar a falar agora de estratégias quantitativas, que vai começar a abrir um pouco a cabeça para o desafio. O principal, que eu quero já começar a desmistificar isso, que estratégias quantitativas podem ser desde as mais simples. Você vai usar uma matemática simples, pode usar até o Excel para implementar, testar umas regras de trade que você tem na cabeça, você pode usar até o Excel, se bobear não vai envolver nem matemática, só meio que matemática de portfólio. Até estratégias complexas, que vai envolver uma matemática complexa, que vai envolver uma programação complexa, essas linguagens estatísticas, tipo Python, R, vai ser impossível você fazer no Excel, no VBA. Então, todos os tipos de estratégia, aqui a gente faz todos os tipos de estratégia, não quer dizer que uma vai ser melhor que a outra. O que vai falar vai ser o resultado. Então, aqui é uma prova, a gente tem todas as estratégias aqui, desde as mais simples até as mais complexas. Então, tem muita estratégia simples que está indo muito bem esse ano. Até a melhor que está indo bem, vocês estão vendo aqui, ó, meu dedo aqui tem o nosso robozinho, o Boaz. Então, esse robozinho, o melhor robô do trimestre, ganhou uma miniatura. Esse foi a melhor estratégia desse trimestre do nosso fundo. E é uma estratégia super simples que deu super certo, também deu super certo quando a gente operava em carteira administrada. Só um detalhe, eu falei, uma matemática super simples, mas eu botei aqui uma derivada parcial. Não foi o objetivo. Depois que eu fechei a apresentação, eu vi isso. Para ser matemática simples mesmo. Eu queria botar um quadro simples e um quadro complexo. Quando eu vejo essas derivadas parciais, me dá até pesadelo, que eu lembro lá do meu mestrado no IMPA. Então, quando eu quis falar matemática simples, é uma matemática realmente simples. No Excel mesmo você vai conseguir executar. Então, não pense assim, não sou matemático, não sou programador, não tenho chance nenhuma no desafio. Não é bem assim. Você vai conseguir fazer esse desafio aonde você quiser. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Um parâmetro importante é sobre a frequência das estratégias. Existe dois tipos normalmente classificado em dois tipos, o que chama de alta frequência e baixa frequência. Deixa eu só vir para cá. Diminuir aqui um pouco. Aqui, estratégias de alta frequência são estratégias que você pode operar a cada segundo, a cada milissegundo, a cada hora, a cada minuto, o que for. E de baixa frequência são estratégias que você vai operar uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por trimestre até. Acho que muito mais que isso já não existe, tá? Uma estratégia quantitativa que vai operar uma vez por ano. Isso aí, talvez trimestre seja o limite. Pro desafio, quem está fazendo o desafio, eu sugiro focar daqui para lá. De estratégias, pelo menos, vai operar uma vez por dia no fechamento do dia, usando os preços de fechamento.
Por que isso? Porque aqui vai ser muito mais difícil você conseguir dado. Daqui para cá é fácil, relativamente fácil conseguir dado. Aqui você vai precisar o dado que chama de tique a tique. Cada trade que a ação fez no dia você precisa. Então imagina, num dia já são centenas de informações. Então é difícil conseguir esse dado. Então isso normalmente chama de estratégia de alta frequência. E aqui que está mais associado que as pessoas, no geral, associam ao fundo quantitativo. Aqueles robozinhos operando lá sozinhos, autônomos, meio que operando o tempo todo, comprando e vendendo ação. Então isso normalmente é o que chama de estratégia de alta frequência. Uma coisa importante para você entender de estratégia de alta frequência, que entre a complexidade matemática e computacional, as estratégias de alta frequência têm uma complexidade computacional muito maior. Você não precisa ser um grande matemático para fazer estratégias de alta frequência, mas você precisa ser um muito bom programador. São muito importantes saber muito bem programação, tem que otimizar ao máximo, cada milissegundo vai contar nesse tipo de estratégia. Então, nesse caso, assim, eu quero ser um programador de high frequency, um operador de high frequency, tem que saber muito bem programação. Mas tem milhões de estratégias que eu falei, no Excel você consegue fazer a estratégia. Vou dar um exemplo de uma estratégia de high frequency. A Petrobras, ela é tradada aqui operada, um termo do mercado financeiro. Ela é operada aqui no Brasil, mas também a mesma empresa é operada lá nos Estados Unidos, só cotada em dólar. Então, é exatamente a mesma empresa, uma no Brasil e outra em dólar. Ela para ser exatamente igual, né? Se uma subiu, a outra tem que subir com a variação do dólar. Mas pode ter momentos durante o dia que tem alguma distorção. É justamente que esses robozinhos vão pegar, distorcer um pouco, vai comprar uma e vender a outra. Não adianta você, com duas telas aqui abertas, tentando fazer isso. Você não vai conseguir, você não vai ter rapidez para fazer isso, vai precisar de um robô fazendo isso. Então, por isso, são estratégias mais complexas, envolvem uma programação mais complexas, e eu não sugiro para o desafio, pode ser que você já saiba fazer isso, você fazer isso. Porque, lembra, de novo, você vai fazer só o backtest, você não vai implementar a estratégia. Essas estratégias, ou backtest, pode não levar uma complexidade tão grande, mas a implementação real dela, aí sim tem uma complexidade de programação muito grande. Imagina a responsabilidade de você deixar um robozinho operar sozinho, a besteira que ele pode fazer e destruir o fundo. Então, aqui na Contamento, a gente não quis ir por esse caminho. A gente não tem essas estratégias de alta frequência, tem algumas limitações dela. Às vezes ela vai funcionar bem com um tamanho pequeno e com um tamanho grande já não funciona. A gente não quis ficar, pelo menos por enquanto, a gente focou em estratégias de uma frequência maior, mas se vai bem ou vai mal, então, o que vai fazer bem é o desenvolvimento da estratégia. Então, a gente aprova com estratégias simples, estratégias de média a baixa frequência, a gente está indo super bem no ano e foi super bem nessa carteira administrada. Então, nesse exemplo, por exemplo, que eu falei que uma complexidade computacional, você ia precisar de o seu programa instalado aqui no servidor da Bolsa do Brasil e também instalado lá no servidor da Bolsa dos Estados Unidos, para operar o mais rápido possível, não perder nenhum milissegundo. Então, isso sim é muito complexo e pouco acessível para muita gente na análise quantitativa, e não é esse caminho que a gente quer, então sugere que vocês sigam quem está participando do desafio. Então, uma coisa importante de fundo quantitativo. Tomar até uma água para falar com calma, que eu vejo esse erro assim na cabeça das pessoas. As pessoas associam muito que o fundo quantitativo vai ser igual aqueles robotraders que você vê aí. Compra aqui seu robotrader e ganhe dinheiro na bolsa, deixe lá operando sozinho. Eu peguei aqui eu não conheço ninguém que está aí, eu só botei no YouTube, robotrader, foi o que apareceu. Podem ser excelentes pessoas, vão te ensinar a ficar rico lá com os robôs deles, mas é um mundo totalmente diferente, um mundo de pessoa física, desses robotraders, para o mundo de um fundo de investimento. Podem ser excelentes robôs, mas às vezes não vai funcionar num tamanho tão grande. Para ficar operando 10 mil reais, 50 mil reais, vai funcionar pode até funcionar bem, mas não vai funcionar quando você for querer operar 50 milhões, 100 milhões e assim vai. Então, de novo, não tem nada contra, eu não conheço, pode ser pessoas podem ganhar dinheiro com isso, mas é um mundo totalmente diferente. Eu vejo também essa confusão também um pouco de ação. Eu acho que quem aí já tem contato com um fundo fundamentalista, eu acho que a maioria do pessoal da Liga já tem, então talvez não tenha tanto essa cabeça, que fundo de ação não tem nada a ver com esses cursos de day trade que vendem por aí. De novo, não tem nada contra os cursos, você pode ganhar muito dinheiro fazendo day trade com esses cursos, não recomendo nenhum, mas não conheço também nenhum, mas não tem nada a ver com o dia a dia de quem trabalha num fundo de ação.
num grande fundo de ação, sabe? Na Dynamo, na Atmos, na própria STK, na Velt, vários tipos de gestores, não tem nada a ver isso de você, o trabalho do dia a dia, com o trabalho desses cursos de day trade, você ficar operando lá o dia a dia. Então, é mais uma coisa que você tem que tirar da cabeça, que o fundo quantitativo não... É claro que tem algumas coisas parecidas com esse RoboTrader, mas é outro mundo completamente diferente. Então, já entrando em estratégia, já vai começar a ficar mais claro assim, o que é para fazer um desafio. Lembrando que eu vou mandar depois, eu não falei ainda, mas eu vou mandar um edital explicando tudo. Mais uma vez, agradeço a participação de todo mundo. Você não tem noção a correria que foi para realizar esse desafio. Eu sei que tem muito aluno de quarentena, muito aluno não, todo mundo está de quarentena, não está tendo aula, quer ter algum desafio, ter alguma coisa para se entreter nesse período. Então, a gente correu para lançar esse desafio. Eu ainda estou produzindo o edital todo detalhado, vai ficar cada vez mais claro o que exatamente fazer. Como é o primeiro desafio quantitativo, eu acho que ainda está com muita confusão na cabeça, mas eu garanto para vocês que com esse edital e com o desenrolar da aula de hoje vai ficando cada vez mais claro. Então, dessa classe de ativo, é importante uma escolha de qual tipo de ativo você vai operar. Aqui na Contamento, a gente só opera ação. Então, talvez o viés dessa aula vai ser mais por viés de ação. Mas a estratégia quantitativa pode operar o que quiser, commodity, juros, moeda, o que for, uma estratégia quantitativa pode operar. Para o desafio também vai estar liberado. Você pode operar ação, você pode operar dólar, juros, futuro de DI, qualquer ativo que você quiser, você vai poder operar. Mas aqui na Contamento a gente só opera ação, por enquanto, porque é a nossa especialidade e é o que está indo super bem, foi super bem na carteira administrada e está indo super bem como fundo também. Então, dentro também por exemplo, escolher o universo de ação. É importante você escolher qual universo que você a sua estratégia vai funcionar, teoricamente. Pode começar tanto você escolher entre índice e ativos mesmo das empresas, ou eu vou comprar o Ibovespa, o S&P, o IBX, ou eu vou comprar as empresas direto, Petrobras, Itaú, Cosan, o que for. Então, vamos supor que eu escolhi que a minha estratégia vai operar as empresas. Depois você tem que escolher, vai operar só empresas do Brasil ou empresas do mundo todo, ou só dos Estados Unidos, ou só da Europa. Escolhi do Brasil. Então, depois eu ainda vou ter que escolher qual empresa eu vou ter qual tipo de empresa no Brasil eu vou operar. As large caps, as small caps, empresas que estão dentro do Ibovespa. Então, o ideal é você meio que selecionar o universo que você está trabalhando. É claro que você pode construir um modelo, vai funcionar para tudo, vai funcionar para juros, para moeda, para ação, independente do lugar que ela está, mas eu acho, sinceramente, muito difícil ir por esse caminho. Uma outra questão importante é os tipos de estratégia. Tem dois tipos de estratégia. Tem estratégia de trade e estratégia de portfólio. A gente vai falar um pouco de cada uma delas. O que é uma estratégia de trade? Dentro das estratégias quantitativas, lembra? Escolher qual é a classe de ativo. Depois da classe de ativos, escolher o universo. E depois vou escolher qual tipo de estratégia. Estratégia de trade, basicamente, você vai ter três opções. Ou você vai estar comprado, ou você vai estar vendido. Comprado, você vai estar apostando, vamos imaginar no Ibovespa. Eu escolhi meu universo Ibovespa. Eu vou ter três opções como trade. Ou eu vou comprar o Ibovespa, esperando que o Ibovespa suba, ou eu vou vender o Ibovespa, torcendo para o Ibovespa cair. É uma operação que chama de short sell. Você pode fazer tanto com o futuro, no caso do Ibovespa. Em caso de ação, você pode alugar a ação. Eu falei para vocês, para os grupos já se prepararem, é importante conhecer o que é essa operação de short sell ou venda descoberta. E também tem a opção de ficar neutro. Eu não quero fazer nada, não acho que nem tem que comprar nem vender o Ibovespa, eu não vou estar posicionado. Então, normalmente, estratégia de trade é assim, tem três tipos de posição. Já uma estratégia de portfólio, você tem que estar sempre alocado. Você vai montar um portfólio e você vai ficar com essa alocação no seu portfólio. Então, estratégia de portfólio, normalmente tem duas decisões que você tem que fazer. Na verdade, três, né? A primeira é você escolher o que se chama período de rebalanceamento. É um termo que vocês vão ver bastante. Então, por exemplo, eu vou montar um portfólio de ação, mas de enquanto em quanto tempo eu vou mudar a carteira dele. Então, vai ser semanal, toda semana eu vou mudar a carteira, vai ser todo mês, todo bimestre, todo dia, e assim vai. Você precisa escolher esse período de rebalanceamento. Aí depois, você vai ter que fazer o seu modelo, de alguma forma, escolher ações. Tipo, essas são as melhores ações. Escolheu, no caso, eu botei um exemplo, escolheu 4 ações.
Mas aí tem um outro problema. Lembra, você monta o que é um portfólio? Principalmente de ações, é um conjunto de empresas com o peso de cada empresa. Então, depois você vai ter que escolher qual é o peso de cada empresa. Então, no caso dessas 4 ações, se você não quiser escolher, eu acho que essas ações vão bem, eu vou botar a mesma coisa em cada. Você faz uma coisa que a gente chama de botar equal weight, ou pesos iguais. Então, se eu tinha 100 mil reais, eu vou investir 25 mil reais em cada um. Tipo, eu não quero ter essa decisão de peso do portfólio. Ou você pode fazer um outro modelo, que vai ser um modelo de alocação. Faz um modelo para selecionar as ações e um outro modelo para alocação. Isso é até um exemplo do que eu fiz lá numa gestora fundamentalista, na STK. Eu fiz um modelo de alocação, dado a escolha do gestor, mas aí a escolha foi do gestor. O gestor escolheu as ações, baseado nas informações lá dos analistas, do que for, eu propunha um peso ótimo, qual o percentual que ele deveria ter nessa posição. Eu acho que esse é um problema, eu acho que até dos gestores mais experientes, é difícil para o gestor falar o peso que ele quer na posição. Tipo, é claro que ele vai ter uma explicação lógica, mas por que ele tem 10% numa posição e 5% no outro? Porque não é 8 e 6. Então, na STK eu desenvolvi um modelo que realmente faz isso, de você, baseado nas informações dos analistas, ele propõe um peso ótimo. E um modelo que mostrou que foi muito super bem. Um dos sócios já foi para o Itaú, está administrando mais de quase 2 bilhões lá, e também está usando esse modelo para seguir como guia. Mas era uma gestora fundamentalista, era mais um guia não sistemática. Não era uma gestora sistemática, então não forçava-se aqueles pesos, era uma sugestão para auxiliar o gestor a tomar a decisão. Uma outra coisa, quando você vai construir um modelo de portfólio, que você tem que definir é o objetivo do seu modelo. Isso é super importante. Mas são 2 objetivos. Ou superar o benchmark. Então, por exemplo, eu vou montar uma carteira de ação que o objetivo é superar o Ibovespa, superar o índice de small cap. Ou eu vou fazer um modelo que chama de retorno absoluto. Isso é super importante. Vamos supor que você faz um modelo que é só comprado em ações. É uma carteira que chama 100% long only. Ou seja, todo o meu dinheiro vai ficar comprado em ação. Aí você chegou no seu backtest, você viu que o resultado dela esse ano está caindo 10%. Pô, foi um resultado ruim? Não, foi um resultado excelente. Esse ano, um fundo 100% comprado em ações que está caindo 10%, é um resultado excelente. Não espere que um modelo só de ações você vai ganhar o tempo todo. Então, isso é importante, você ter esse referencial. Que nem nosso fundo, o outro fundo. A gente tem o fundo principal, o RED, e o de Smart Beta, o GEMS. O objetivo desse fundo é bater o índice de small cap. É isso que a gente se propõe a fazer. Então, a gente vai ficar 100% comprado para bater o índice de small cap. A gente está batendo, mas é claro que esse ano a gente está sofrendo. De retorno absoluto, isso pode ser muito usado usando outras estratégias, dólar, juros, modelos de trade, que pode ficar comprado, vendido e neutro. Mas pensa, um portfólio de ação, não tem como, não, agora não quero ficar comprado. Ele vai estar comprado em ação. Então, por melhor, até um gestor tradicional, por melhor que for o gestor, se o gestor estiver caindo 10%, 15% esse ano, ele está tendo um excelente resultado. De retorno absoluto, ele vai se propor a sempre dar dinheiro. Independente do cenário, da bolsa, do que for, ele vai querer ganhar dinheiro todo ano. O investidor que está investindo sabe. Ele sabe que vai estar alocado no portfólio de ações, no outro num portfólio para dar dinheiro todo ano. É claro que são riscos retornos diferentes. Um portfólio de ação, se vai bem, vai muito bem. Um de retorno absoluto, se vai bem, ele vai bem em relação ao CDI ou à inflação. Usando só ações para fazer um fundo de retorno absoluto, você vai ter que montar um fundo que chama de long short neutro, que é exatamente o nosso fundo RED. Nosso fundo RED é um fundo só com ação e fundo long short neutro. Então ele está indo bem nesse ano só com ação, mas ele não está indo bem esse ano porque as ações, o Ibovespa está caindo. O Ibovespa podia estar subindo, ele está indo bem. O Ibovespa podia estar subindo, ele está indo mal, e assim vai. É um fundo que, teoricamente, não tem direção do mercado. Ele vai bem ou mal dependendo das nossas escolhas de ações compradas contra ações vendidas. Então, quem nunca ouviu falar desse conceito de fundo long short e long short neutro, eu sugiro dar uma olhada nisso. Então, uma carteira, você fazer uma estratégia, um portfólio long short neutro, basicamente tem 2 opções. Ou você você selecionou aquela sua carteira comprada, você faz essa carteira comprada vendida contra o Ibovespa, tipo 100% comprado na carteira e 100% vendido na carteira. De novo, se ficar muito confuso, o que é estar 100% vendido, 100% comprado, 100% vendido,
dar uma pesquisada, o que é short sell, mercado futuro, e assim vai. Então, você vai estar apostando que a sua carteira vai melhor que o Ibovespa. Então, você pode ganhar dinheiro em qualquer cenário. Fica mais claro se você criar um modelo, que já é um pouco mais difícil, que é uma carteira comprada, uma carteira long, contra uma carteira vendida. Você tem um modelo para o seu long, tipo, essas ações são as melhores e essas ações são as piores, ou seja, essas aqui vão melhores que essa aqui, independente do cenário. Então, é assim que um fundo long short se fala que é neutro. Você pode ganhar tanto com o mercado subindo, ou seja, as suas ações que você comprou subiram mais do que as ações que você vendeu. Tipo, a sua cesta long sobe 10% e a sua cesta short sobe 8%. Você vai ganhar dinheiro nesse diferencial. Quanto você pode ganhar dinheiro também com o mercado em queda. É como o nosso fundo hedge está ganhando dinheiro. O que a gente escolheu para estar comprado está ganhando mais dinheiro, está perdendo menos do que a gente escolheu para estar vendido. Por isso que o fundo está subindo no ano. Então, aqui na Contamento, se você olhar lá o nosso site, tem esses robozinhos nossos. Esse robozinho foi uma ideia até do Vitor, que eu achei muito boa, de tentar humanizar mais um fundo quantitativo. Não crítica, mas cada fundo faz da maneira que achar, mas se você entrar no site dos fundos quantitativos, na prática, eles jogam assim, usamos milhares de dados, usamos modelos matemáticos para tomar a decisão. Eles tentam jogar como se fosse a coisa mais complexa do mundo. E é claro que tem muita coisa complexa, mas a gente quis simplificar até para o alocador entender o que a gente faz. Então, a gente criou esses robozinhos. Cada robozinho desse é uma estratégia diferente. Então, teoricamente, por desafio, vocês vão ter que criar um robozinho desse. E a gente explicou mais ou menos o que faz, qual é a lógica por trás de cada estratégia. Uma crítica muito de alocador, de quem investe em fundo contra fundos quantitativos, é que fundo quantitativo, normalmente, eles falam que é uma caixa preta. É tipo um black box. Eu não sei o que está fazendo. Assim, vou confiar que ele vai usar os modelos, vai funcionar, mas nem sei direito o que ele faz. A gente quis ser um pouco mais transparente. Então, a gente fez esses robozinhos para mostrar o que a gente faz. Então, basicamente, esse é um exemplo, não é um exemplo atual, o exemplo hipotético, como é que é o portfólio desse fundo hedge long short. Basicamente, são todos esses robozinhos, cada um tem um percentual do portfólio, cada um tem um estilo, um é mais arriscado, o outro é menos arriscado, um é uma estratégia comprado contra o índice, outra é uma estratégia de trade, outra estratégia uma cesta comprada contra uma cesta vendida. Todas aquelas estratégias de portfólio, de trade, está dentro desse fundo. Então, esse bolo todo gera um portfólio diversificado que atende nosso objetivo, que é ter uma volatilidade de em torno de 6%. Então, a gente consegue fazer isso com uma carteira long short neutro, que é muito difícil para um fundo tradicional fazer. Por quê? Porque no portfólio a gente tem mais ou menos, sei lá, umas 80, 90 ações. Botei aqui um exemplo aleatório, aqui, até mudei, mas hoje eu acho que está com 84. 84 ações entre compradas e vendidas que a gente tem no portfólio. Então, a gente faz uma carteira super diversificada. O fundo tradicional não ia conseguir fazer essa carteira, porque precisaria de analista para analisar 80 e poucas, 90 as ações. Mas esses modelos conseguem fazer isso tudo. A gente só tem essa supervisão para ver se tem alguma coisa que o modelo não sabe. Então, como eu falei, são modelos que não tem nada a ver um com o outro. Um pode ser até um pouquinho mais parecido com o outro, isso é o que chama de matriz de correlação, mas é por isso que forma uma carteira diversificada com essa volatilidade lá de em torno de 6%. Eu acho, sinceramente, um produto que não tem nada igual no mercado e muito, muito interessante, porque ele consegue ser neutro, ele não é correlato com nenhum fundo de long short, não é correlato com nenhum fundo quantitativo, é um produto único no mercado. Se vai bem ou vai mal, vai depender da nossa escolha dos modelos. A gente está indo bem esse ano e espero que continue indo bem assim, mas é um produto único, assim, a gente não faz nada que outras pessoas façam. Então, esse aqui é o Boaz que eu falei, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem ele. Deixa eu chegar aqui. Tá aqui, ó. Esse é o Boaz, a gente criou lá, ele foi o melhor robô do trimestre, então a gente criou essa miniaturazinha. Então, toda vez que um robô, no próximo trimestre, já tem o pitch está indo super bem, talvez ele seja o robô do próximo trimestre, a gente vai criando essa coleção. Tem lá 6 robôs no site, mas atualmente nesse portfólio, no nosso fundo hedge, tem, eu acho que 8, vai entrar o 9º operando. Então, um portfólio cheio de estratégia, ultra diversificado e que o objetivo é ter um retorno acima do CDI com uma volatilidade de 6% a 8%.
Então, vamos começar agora falando das ideias quantitativas, assim, onde vocês vão arrumar ideias quantitativas. Só mudar um pouco de posição, eu acho já, só para você estar cansado na mesma posição, dar uma mudada, pelo menos, dar uma distraída em vocês. Estou tentando, de novo, esse é um modelo de aula, minhas palestras normalmente não são tão demoradas, mas vou tentar passar o máximo de informação, mas a gente está na metade, mais ou menos. Então, agora já vai começar a ficar mais focado para o desafio, de que são ideias quantitativas. Uma pergunta que normalmente sempre fazem é de onde o fundo quantitativo, vou voltar aqui para cima, de onde o fundo quantitativo tira as ideias deles. Então, esses robozinhos que vocês estão vendo lá no site, é importante, eles não se criam sozinhos. Acho que não deve ter nenhum fundo no mundo, nem o próprio lá do Jim Simons. Você cria um robô e esse robô, por inteligência artificial, ele sai criando estratégias sozinhos. É importante que por trás desse robô tem uma equipe de investimento, testando, fazendo estratégias, fazendo backtest, depois da estratégia pronta, tem um outro teste para fazer, depois da estratégia no portfólio, acompanhar se está evoluindo bem. Então tem uma série de trabalho, não é um robô que a gente joga lá, ele sai operando sozinho e a gente vai depois para a praia. Agora nem para a praia dá para ir, mas e deixa ele operando. A gente está sempre, todo o tempo, pensando em novas estratégias e acompanhando as estratégias atuais. Às vezes é muito comum em fundo quantitativo, você cria uma estratégia e vê que mudou o mercado. A estratégia que funcionava não funciona mais. Aí, infelizmente, você tem que desligar o robô, deixar ele meio que no banco de reserva para ver se vai mudar. Um bom exemplo foi o que aconteceu aqui em 2020. Em 2020, em março principalmente, teve uns movimentos muito atípicos do mercado, o que quase nunca aconteceu na história. Então, a gente chegou à conclusão que tinha robôs que não foram programados para trabalhar naquele tipo de movimento do mercado. Foram robôs que foram botados no banco de reservas pelo mês, para depois, quando o mercado ainda não se normalizou, mas pelo menos voltando aos poucos. A gente não vai deixar um robô que a gente sabe que ele não foi feito para operar nessa condição de mercado, operando lá, porque a tendência não é muito bem. Então, a gente também tem essa flexibilidade, a gente conhece muito bem o backtest, como funciona o robô. Então, a gente tem essa flexibilidade também de botar e tirar as estratégias do portfólio. Então, vou dar aqui um exemplo, acho que vai ficar um pouco mais claro, de uma estratégia bem simples. De novo, não tenta copiar essa estratégia. Eu vou fazer essa estratégia no final de semana, eu acho que vai ficar mais claro, eu vou montar umas estratégias, uns backtests bem simples, no Excel mesmo. Essa aí talvez eu vou ter que fazer no VBA. Mas daria para fazer no Excel, mas seria um pouco chato ficar lá meio copiando e colando para um lugar do outro. Mas de estratégias simples, só para abrir um pouco a cabeça. Mas vamos supor, eu nem testei, provavelmente não vai dar certo, mas é uma estratégia bem simples, assim. Eu tenho na minha cabeça, por exemplo, que ações que vão bem no mês continuam indo bem no mês seguinte. É isso que eu tenho na minha cabeça. Eu sou um gestor de ação, eu acompanho isso, estou com essa ideia na cabeça. Então, estou observando um tempo que ações que vão bem no mês continuam indo bem no mês seguinte. Essa é a minha ideia geral. Agora, como é que eu vou transformar isso numa estratégia? Uma estratégia sistemática que vai operar da mesma forma. Aí começa um pouco da criatividade, né? Como é que eu vou transformar essa ideia geral numa estratégia? Então, posso, por exemplo, vamos supor que eu estou em dezembro de 2019. Vamos supor que eu não quero fazer backtest, eu quero começar a operar sem backtest. Então, eu pego lá, tá pequeno assim mesmo, mas seria as listas das melhores ações, a lista do Ibovespa, de todas as ações do Ibovespa, como é que elas performaram no mês. Então, vou selecionar, por exemplo, as 10 melhores ações do mês de dezembro de 2019 e vou botar um modelo equal weight. Não vou ter decisão de peso, botei 10% cada um. Se eu tenho R$1 milhão, vou botar 100 mil reais em cada ação dessa. Aí, em janeiro, eu teria visto a performance dessa carteira. Isso aqui, quanto rendeu cada estratégia dessa, e aqui seria o retorno do meu portfólio. Mas beleza, foi bem, aqui retornou 5,24. Pô, beleza, está aprovado, eu posso começar a operar essa estratégia que eu tirei da cabeça? Aí vai depender de cada um, né? Mas um fundo quantitativo nunca ia fazer isso. Ele precisa testar essa estratégia. Vou dar um exemplo como é que testaria em 2019 essa estratégia. Ele começaria pegando as melhores ações de 2018, as 10 melhores ações de dezembro de 2018, e a ver como teria sido a performance dela em janeiro. Então, esse portfólio que eu montei com as ações de dezembro,
veja as performances das ações de janeiro e eu vou ter uma rentabilidade. Vou mandar esse exemplo, acho que vai ficar mais claro para vocês. Vou gravar no final de semana para vocês terem esse exemplo. Eu vou fazer a mesma coisa, pego as melhores de janeiro, vejo a rentabilidade de fevereiro. Vou fazendo isso mês até mês, repetindo esse processo. E assim, se eu pegar todas essas rentabilidades aqui, eu vou ter a performance dessa estratégia em 2019. Aí, de novo, é fictício esse valor, eu não testei ainda. Então, subiu 10%, ainda tá bom o resultado? E aí, isso é uma coisa que vai caber, essa análise do backtest, não tem tem algumas técnicas, mas não tem uma receita muito de bolo. Eu vou, por exemplo, testar essa estratégia nos últimos 10, nos últimos 15, nos últimos 20 anos. É importante, eu vou falar mais para frente, mas essa estratégia, você também tem que estar convencido. A estratégia que você criar, você tem que estar convencido que, tipo, beleza, eu vou botar meu dinheiro nessa estratégia. É um fato bem importante. Então, o teste que você vai fazer nos seus resultados históricos, no resultado do seu backtest, você também tem que estar confiante com isso. Isso é importante. Mas, mais uma vez, esse desafio é um desafio muito introdutório. Mesmo se a sua estratégia não deu certo, foi horroroso o resultado dela, faz lá o relatório, participa, vai ser super importante. Quem continuar nas fases da liga, eu vou mandar alguns brindes para vocês, curso gratuito, tá? Vou sortear um livro quem passar para outra fase, quem entregar o primeiro relatório. Então, sugiro fazer de verdade, vai ser uma boa experiência. Então, testei minha estratégia, não deu certo. Escreve o relatório explicando como é que faz isso. Então, mais uma vez, o relatório vai estar lá explicado no edital que eu vou mandar até o final da semana que vem. Então, sugestão para começar. Tipo, nunca fiz nada de quantitativo, como é que eu começo? Fazer minha primeira estratégia quantitativa. Então, uma pergunta também que sempre fazem é de onde vem a ideia. Deixa eu voltar aqui a tela, pelo menos dar uma animada aqui em vocês. Mudei o tamanho. Vamos botar aqui no meio. Não, vou botar aqui. Então, vou botar aqui para dar uma variada na minha posição. Então, estou tampando lá o de onde vem a ideia. Então, de onde vem a ideia quantitativa? É uma pergunta que muita gente faz. Então, tem alguns lugares. Pode vir tanto da sua experiência do mercado. Você é um trader, por exemplo. Você é um trader de ação, um trader de juros. O cara opera de uma forma. Na cabeça dele, ele tem um modelo que opera sempre da mesma forma. Assim, eu vou comprar, vou investir no futuro de DI quando está essas condições, quando a curva está dessa forma. Tá? Uma N coisas para que ele opera de uma forma. O que ele pode fazer é tentar sistematizar isso e testar para trás. É justamente o backtest. Eu acho que no caso de você estar começando, que não tem tanta experiência de vivência de mercado, é um pouco mais difícil ter ideias dessa forma. Mas é uma das formas que ideias surgem. Eu tenho uma visão de mercado que eu já opero, eu sou um gestor de ação, sempre seleciono ações com essas características. Vou testar para trás como ações com essas características funcionam. Mas eu acho que no caso de vocês, ter talvez essa ideia seria um pouco mais complicado. Uma outra fonte de ideias quantitativas são artigos acadêmicos, que faz lá uma ideia teórica, mas muitas vezes eles não testam com tanto rigor. Então, você pegaria uma ideia de um artigo e implementaria, ajustaria para essa ideia ser na prática. E uma outra forma é você pegar ideias lá dos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado super consolidado, e trazer essas ideias para o Brasil. Uma forma também super prática de fazer. Ver uma ideia que já está consolidada, que já funciona nos Estados Unidos, e traz essa ideia para o Brasil. Então, vamos para... Vou voltar agora para cá. Então, de onde vem... Vou falar alguns modelos de trade que eu acho que eu sugiro vocês começarem por esse modelo, principalmente quem nunca viu nada. Que são modelos, primeiro, de trend following e modelos de mean reversion, ou de reversão à média. Eu acho que quem nunca viu nada, eu sugiro ir por esses caminhos. Então, o que é um modelo de trend following? Ele vai seguir uma tendência, ele vai pegar uma tendência. Então, até um controle de expectativa, o que é normalmente esses modelos, até análise técnica de tendência faz. Não espere, por exemplo, nesse período aqui que o Bovespa caiu para caramba, que ele vai ter acertado o momento exato de entrar e vai acertar aqui embaixo o momento exato de sair. O modelo de tendência, já para um controle de expectativa, não faz isso. Ele espera a tendência estar consolidada, ele vai entrar e vai surfar essa tendência.
Então, tem muito fundo quantitativo que opera a tendência que está indo super bem esse ano. Não é o nosso caso, a gente não opera a tendência, a gente quer meio que funcionar em qualquer cenário. Então, quem pegou bem essa tendência short, principalmente do Ibovespa, ou de alta do dólar, está indo super bem esse ano. Então, o modelo de tendência é um bom caminho para começar. E modelos de reversão à média, teoricamente, são os contrários. O de tendência, que vai continuar subindo. O de reversão à média, por exemplo, uma ação subiu fora da média dela, fora do comum. A tendência é que ela vai voltar à média. Então, se uma ação subiu fora do comum, a tendência é que ela volte à média, ou seja, vou vender essa ação. Ou se uma ação cai fora do comum, a tendência é eu comprar a ação que ela vai voltar. São dois modelos opostos, mas tem muito material na internet para vocês estudarem. Então, do Trend Following, eu acho que é um que tem mais informação, acho que vai ser o mais fácil de vocês começarem, porque tem uma série de indicadores técnicos. Eu acho que quem já viu indicadores técnicos, tem uma série de indicadores. Eu vou fazer um exemplo simples de um indicador, não sei se vai dar certo, vou pegar um indicador qualquer aí de média móvel. Mas o que são esses indicadores técnicos? Basicamente, eles criam uma regra para o trade. Ou seja, você compra o Ibovespa toda vez que a média móvel de 50 dias cruzou com a média móvel de 100, sei lá, uma coisa desse tipo. Então, você pode pegar essa regra e testar essa regra para trás. É um bom caminho, você vai conseguir fazer no Excel mesmo, só com fórmulas do Excel ou no VBA, não precisa nem ser um grande programador para fazer esse tipo de teste. E tem vários indicadores de tendência para você testar, se você consegue operar bem essa tendência. E os de mean reversion, também tem alguns indicadores de mean reversion. O próprio RSI, que é um indicador famoso, não é tanto de mean reversion assim, mas ele pode ser usado para justamente isso, ver se uma ação está overbought ou oversold. Ou seja, ela já está muito comprada, então seria uma boa oportunidade de você vender, ou oversold, o pessoal já vendeu muito ela, então seria um momento que seria bom de entrar, que ela voltaria a subir. É um indicador conhecido, também é um bom teste de você fazer para o seu primeiro modelo. Um outro modelo um pouco mais complexo, mas tem muito material, são o que chama de modelos de arbitragem estatística. Esse modelo já é um pouquinho mais complexo, é uma operação long e short, mas tem muito material, muito artigo acadêmico, muito blog que fala sobre esse tipo de modelo. Então, talvez seja um segundo passo um pouquinho mais complexo. Mas, de novo, esse modelo também facilmente implementado, uma versão simples dele facilmente implementado no Excel, ou mesmo no VBA, não precisa também ser um grande programador ou matemático. Todos esses modelos não têm nenhuma matemática difícil, são desvios padrões, médias móveis, e o que seria esse da arbitragem estatística? A teoria geral, mas depois dei uma pesquisada o que seria a arbitragem estatística. A arbitragem estatística tem a teoria por trás. Se duas ações são muito parecidas, botei tipo Itaú e Bradesco, elas tendem a andar junto. Mas por algum motivo, tipo, não fora um fundamento específico das empresas, por algum motivo de mercado, uma pode andar mais que a outra. Assim, o Itaú sobe muito e Bradesco cai por algum motivo que não é fundamento. Então, a teoria, de uma forma resumida da arbitragem estatística, é que se acontecer isso, ela vai reverter a média. Por isso que é um modelo de reversão à média. Então, por exemplo, se Itaú sobe muito e Bradesco cai muito, seria um momento que se reverteria a média. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar Bradesco e vender Itaú, uma operação long e short, para depois, quando convergir a média, eu sair dessa operação. Ou seja, vou primeiro comprar Bradesco e vender Itaú, depois, quando bater o meu target de operação, vou vender Bradesco e recomprar Itaú. Então, esse é um modelo long short, o de arbitragem estatística. Então, sugestão para o primeiro modelo, quem nunca fez nada quantitativo. De novo, vocês estão livres para fazer, a gente vai falar mais nas perguntas, mas vocês estão livres para fazer o que quiser. Estou tentando dar um guia para quem nunca viu nada de quantitativo, pelo menos conseguir participar do desafio. Que nem um desafio de valuation, tem muito grupo competindo, é claro que quem já sabe tem alguma vantagem, mas se você quer também ter uma carreira de sucesso no mercado financeiro, depende muito do seu empenho, de aprender assuntos rápidos, aprender coisas rápidas e se dedicar a assuntos novos. Então, se você se empenhar no desafio, qualquer um vai ter chance de passar para a próxima fase. Então, sugestão para o primeiro modelo, apenas um ativo, escolhe um índice, por exemplo, a gente vai ver o índice não tem problemas de preço ajustado, então pega o S&P, o Ibovespa, o IBX, o Stock 600 da Europa, nos Estados Unidos também tem vários índices setoriais, aqui no Brasil é um mercado menor, mas nos Estados Unidos tem, por exemplo,
o índice do setor de tecnologia, o índice de setor industrial e assim vai. Você só pensa, o maior índice de ação aqui do Brasil, Bovespa, tem 70 ações. Lá nos Estados Unidos, o maior índice tem 500 ações. Isso só o maior índice, tipo o S&P 500. Mas também tem outros índices com 2.000 ações, 3.000 ações. É um mercado gigantesco. Então, tem essa possibilidade de índices setoriais. Então, o que chama normalmente de ETFs. Então, você pode usar ou tanto os ativos direto ou usar esses ETFs setoriais dos Estados Unidos. E tentar esses modelos de tendência. É um bom primeiro caminho para vocês fazerem. Vocês veem lá esses indicadores técnicos e vai tentar aplicar no Excel mesmo. Vai dar um trabalhinho no início, mas vai conseguir sair alguma coisa. E o outro é estudar um pouco essa arbitragem estatística. É um pouco mais complicado, mas também não tem nada de outro mundo. Escolhe lá porque, de novo, você vai ter que escolher um universo. Que nem você vai ter que escolher um índice para fazer o modelo de tendência, você vai ter que escolher um universo para fazer um modelo de arbitragem estatística. Então, você tem que escolher, sei lá, 5 pares no máximo correlatos. Você pode escolher até pares da mesma empresa, PR3 contra PR4, ou holding subsidiária, tipo Itaúsa contra YouTube, e assim vai. É um bom também caminho para quem nunca viu nada, mas é claro, você vai ter que pesquisar, vai ter que correr um pouco atrás. Então, também porque eu falo que são modelos mais simples de começar. Também vocês vão ver que modelos quantitativos têm o que chama de fatores. Fatores que vão usar justamente para gerar as ideias quantitativas. E esses modelos que eu falei até agora usam só 2 fatores, na maioria dos casos. O preço e o volume, no máximo também o volume que foi negociado da ação. São fatores super fáceis de serem achados. Mas, de novo, fatores de um dia para frente, ou seja, operando pelo menos uma vez por dia, sempre no fechamento, ou sempre na abertura, ou sempre no maior preço do dia. Tem umas outras variações do preço, tipo o high, que é o maior preço do dia, o low, que é o menor preço do dia, e o open, que é o preço de abertura, que também é super fácil de conseguir também esses dados. Então, por isso que eu falei que é mais fácil começar, porque ele usa fatores mais acessíveis para todo mundo. Você pode ter grandes ideias de investimento, mas talvez eu acho que o problema de muita gente vai esbarrar como é conseguir os dados. Porque lembra, eu não preciso só dos dados atuais, eu preciso dos dados tipo, 10 anos para trás, 15 anos para trás. Quantos anos para trás eu tenho que usar de dados? Aí é com você, lembra? A estratégia, além de convencer a gente que é uma boa estratégia, tem que te convencer que é uma boa estratégia também. Então, eu fiz com 1 ano para trás, estou convencido? Se tiver, manda lá o relatório que a gente vai avaliar. Então, por isso que eu falo que esses tipos de estratégias são boas para começar, justamente pelos fatores utilizados. Então, normalmente tem tipos de fatores. Tem fatores internos aos ativos, então preço e volume, é do ativo que você está operando. Estou operando em Bovespa, vou usar o preço do Bovespa e o volume do Bovespa. Mas também pode ser fatores externos que influenciam um ativo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você é um gestor macro, que também opera o Ibovespa, mas não baseado no fundamento, baseado no que você está vendo na economia. Porque a gente sabe que o Ibovespa está super ligado ao que está acontecendo com o macro também. As empresas podem estar indo super bem, mas se tiver um problema macro, como está tendo agora, vai tudo cair. Então, mas vamos supor que você opera o Ibovespa, assim, pensa em fatores que podem influenciar o Ibovespa. Vamos supor, o fluxo de investidor estrangeiro, os dados econômicos, vou voltar aqui a tela. O nível do CDS, que é um nível de risco do Brasil. Mais uma vez, são sugestões. Você acha que esses fatores influenciam o Ibovespa? Eles vão ajudar o Ibovespa a subir ou a cair. Você, às vezes, chama de leading indicators. Ou seja, o desemprego, vai primeiro vir o desemprego e depois o Ibovespa cai, por exemplo. Mas, de novo, a maior dificuldade desse tipo de modelo vai ser aonde conseguir esses dados históricos. Esse aqui é um exemplo que eu fiz de um modelo de fatores externos para o Ibovespa. E às vezes é simples a teoria, são fatores que, obviamente, eu escondi quais são os fatores, mas basicamente tinha uma nota para eles, de -2 a +2. E no final tinha a nota agregada do modelo. Eu tenho um livro que eu gosto bastante, que ele simplifica esse tipo de investimento. Então, cada modelo, cada fator externo desse tinha uma nota e dava uma sugestão se era para estar comprado, neutro ou vendido no Ibovespa. Então, por exemplo, quando estava em verde aqui, o modelo tinha sugerido estar comprado no Ibovespa. Em vermelho, está sugerindo estar vendido no Ibovespa.
Então, uma ideia assim, tipo, fatores externos de uma maneira bem simples. Então, lembrando, você vai ter que trabalhar esses fatores. Então, investidor em estrangeiro, tudo nisso quantitativo parte da ideia e depois como é que você vai trabalhar os fatores, tá? Nível de investidor estrangeiro. Como agora eu vou trabalhar esse fator? Não vai ser, às vezes não vai ser um número absoluto, às vezes vai ser tipo a variação. O nível o que vai entrar no meu modelo vai ser tipo a variação. Quanto subiu? Subiu em 20% o volume de investidor estrangeiro. O CDS, por exemplo, o CDS que é um nível de risco do país. O nível de risco do país caiu 2 médias móveis da média histórica. Então, você vai ter a ideia, vai ter os fatores, depois vai ter que trabalhar os fatores. Uma forma que eu acho boa de trabalhar é isso, com esses scores. Um score para cada fator e depois você vai ter o score geral do seu modelo. Mas, de novo, vai esbarrar no problema de onde achar esses dados históricos. Um outro tipo de modelo que eu acho que o pessoal de liga está muito acostumado a fazer, que é modelo de valuation. Muita gente participa desses desafios de valuation e está acostumado a fazer um valuation de uma empresa, usar alguns fatores de empresa. Então, até um gestor de ação poderia fazer um modelo sistemático, ou seja, transformar a decisão dele. Eu gosto de empresas que estão crescendo, estão melhorando a margem, estão melhores que o competidor, cria os fatores que ele considera como bons fatores para a empresa e seleciona uma cesta de ação com as melhores ações com esses fatores. Pode usar uma série de fatores. Por exemplo, uma teoria geral de finanças que você pode começar testando falam que empresas com PI baixo, com um preço sobre lucro baixo, são empresas baratas e pode ser um bom modelo para você comprar. Então, você pode começar testando isso. Se eu fizesse um portfólio todo mês ou toda semana, com as empresas comprando as empresas que estão com menor PI e vendendo as empresas com menor PI, com maior PI, fazendo esse portfólio long short, como é que teria sido a performance dele? Mas, mais uma vez, vocês vão esbarrar muito aonde pegar esses dados, porque você não precisa do dado atual. Você pode fazer o dado atual para montar a carteira atual. O problema é conseguir esses dados históricos. Então, como eu falei, a pergunta geral vai ser aonde obter esses dados. Como eu falei, preço, esses dados de preço, volume, são bem tranquilos. Os outros dados são um pouco mais complicados. Infelizmente, eu não vou poder ajudar vocês tanto nisso, porque eu fui muito mimado. Acho que todo mundo quem trabalha em fundo de investimento é muito mimado por causa da Bloomberg. Até é ruim isso, porque a Bloomberg põe o preço em dólar. Então, hoje em dia, o preço de você ter uma Bloomberg por mês é quase R$12 mil. Então, eu sei que não é acessível para muito aluno ter o preço da Bloomberg. Então, vocês podem usar dados da Bloomberg, mas eu não vou fornecer esses dados. Mas se você, por acaso, já está fazendo estágio num fundo de investimento ou conhece alguém que trabalha em fundo de investimento, pede esses dados para ele, pode pedir à vontade, mas a gente não vai fornecer esse tipo de dado. Então, dados fundamentalistas da empresa tem na Bloomberg, você tem que tomar alguns cuidados, mas tem dados de o PI histórico, o price to book histórico, para fazer backtest. O mais difícil vai ser conseguir esses dados. Para dados de ação, tem várias fontes. Eu tenho um blog de finanças que se chama Ferramenta do Investidor. Quando eu comecei esse hobby que eu tenho de dar aula, de dar palestra, eu criei um blog lá em 2015. Então, compartilho gratuitamente um monte de ferramenta ligada ao mercado financeiro, sempre com uma ferramenta de Excel no final. Eu tenho uma ferramenta que baixa cotações do Yahoo Finance. Lá para os Estados Unidos funciona muito bem. Para o Brasil tem algumas limitações, por exemplo, Unity, não sei por que não tem lá. Então, se tentar baixar Clabin 11, você não vai conseguir. Por algum motivo, no Yahoo Finance não tem. Mas para baixar índice lá de fora, esses índices setoriais, essa ferramenta tem. Eu consolidei, então, todas as planilhas do blog numa ferramenta só. Vocês vão receber um e-mail com um link para baixar todas essas planilhas. Não é obrigatório para baixar isso, para fazer o desafio. Pode ter isso acho que o que vai ajudar mais no desafio, que é uma forma de você baixar as cotações históricas diretamente no Excel, só apertando um botão. Mas tem algumas outras coisas de finanças que talvez possa ajudar. O conceito de índice beta, o conceito de um gráfico de máximo drawdown, de underwater, tem vários conceitos de finanças, índice Sharpe, volatilidade, tem todas essas planilhas mostrando como calcula, mas eu acho que é específico para o desafio, eu acho que essa de baixar a cotação do Yahoo Finance é o que vai mais ajudar vocês. Então, seguindo aqui para o desafio,
para o resto da aula. Vou falar agora de fundamentos do backtest. Então, isso vai caber um pouco você estudar, mas é importante dar uma noção geral, os fundamentos básicos do backtest. Uns vocês vão ter que levar em consideração, ou são importantes para o desafio, outros eu nem quero que você leve em consideração para não dificultar, mas lembra que numa gestora quantitativa, todos esses testes que eu estou falando aqui são feitos. Então, o que é o fundamento principal do backtest? O fundamento principal do backtest é que você tem que simular que você está comprando uma ação, ou ativo, ou portfólio numa data. Você tem que simular que você está no passado, com as informações que você tinha até essa data. Então, você vai o que normalmente chama de sinal. Você vai fazer alguma coisa para gerar um sinal que é um bom momento de você comprar, um bom momento de você vender, um bom momento de você escolher aquelas ações. Então, você vai precisar criar esse sinal, mas tem que simular que você está no passado. E depois também você vai sair. Esse é um modelo de trade. Geraria um sinal de compra aqui, eu compraria meu ativo e depois venderia esse ativo. Esse é o princípio básico do backtest. Você testar para trás da sua ideia. Então, lembrando para os grupos, quem nunca viu um backtest, esse final de semana eu vou montar alguns exemplos simples. Então, não espere nada. Que nem eu falei, quem já está no mundo quantitativo, não espere que é algo que vai mudar a sua vida. É muito mais para quem nunca viu nada. Vou montar um exemplo, um de tendência, outro de reversão à média, e vou montar aquele de portfólio, aquela carteira de escolher as 10 ações todo mês. Esse talvez eu tenha que montar no VBA, que eu não vou ter saco de ficar fazendo no Excel, mas eu vou mandar para vocês durante a próxima semana, então vai ficar um pouco mais claro quem viu nada. Mas basicamente é isso, tem que simular que está no passado e comprando numa data e vendendo na outra data. Já está chegando no final da aula, acho que mais 15 minutos, a gente termina e vai abrir para as perguntas. Lembrando, quem apareceu aí no meio, as perguntas, os capitães das ligas receberam as perguntas, um tutorial, como fazer uma pergunta por e-mail. A gente vai responder primeiro das perguntas quem se inscreveu até ontem. Você pode ainda estar mandando perguntas, daqui a 5 minutos eu estou encerrando as perguntas, aí eu vou responder essas perguntas e depois vai ser perguntas somente via chat. Lembrando que as perguntas que vocês mandam por e-mail é só relacionado ao desafio. No chat pode fazer perguntas gerais, vai ser um prazer responder qualquer dúvida, tanto de quantitativo quanto de carreira. Então, mais 5 minutos, o Fernando que está ouvindo aí não aceita mais nenhuma pergunta por e-mail. Então, alguns erros comuns de backtest, que é o ideal é que você tente evitar quando você esteja fazendo um backtest. Isso a gente vai avaliar, claro que a gente não vai cobrar tanto de vocês, mas a gente vai avaliar um pouco. Um erro bem comum, acho que muita gente está começando, é o que chama de look ahead bias. O que é isso? Vamos botar um exemplo. Esse já é um exemplo um pouco mais complicado, bem sutil o erro, mas é um erro comum. Erro que pode até acontecer com gente que trabalha com quantitativo. Vamos supor que eu estou fazendo um modelo baseado em dados fundamentalistas e o sinal foi gerado por causa do resultado da empresa. Então, comprou lá a empresa no dia 31, a empresa foi dentro de um portfólio, mas ela entrou no portfólio por causa do resultado que ela divulgou no dia 31 de janeiro de 2012. De fato, a data de divulgação foi 31 de janeiro de 2012. Mas tem uma questão. Nesse exemplo hipotético, ela divulgou o resultado depois do fechamento do mercado. Ou seja, nessa data aqui, no fechamento dessa data, eu não tinha essa informação que eu estou usando no modelo. Então, já é uma premissa errada. Esse é um detalhe bem específico, mas quem já está no mundo quantitativo, tomar cuidado, principalmente com dados fundamentalistas. Talvez por desafio não precisa ficar tão neurótico nisso. Se por acaso divulgou no fechamento, pode meio que fazer a operação no fechamento, mas isso aqui é mais um alerta para quem já está começando no mundo quantitativo, é um erro bem comum. Então, teoricamente, nesse caso, eu teria duas opções. Ou eu teria que comprar a ação no fechamento do dia seguinte, ou na abertura do dia seguinte, usando o preço de open do dia seguinte. Então, é um erro muito comum. Esse é um erro bem específico, mas um erro comum, às vezes, você está usando informação daqui do futuro, entre aspas, no seu futuro do backtest, mas para operar uma informação do passado. Deixa eu voltar aqui a minha tela para dar uma animada em vocês, mas já está terminando. Normalmente, como eu falei, palestra não é tanto tempo, mas a aula, como tem que passar muita informação, vai ser um pouco mais demorada, mas já está terminando. Daqui a pouco eu abro para as perguntas.
Então, um outro erro comum é usar dados errados. Então, dados de empresa, por exemplo, quando a gente usa dados, mesmo vindo da Bloomberg, a gente dá uma filtrada boa, mesmo a Bloomberg sendo uma das melhores ferramentas que existem, a gente dá uma filtrada boa nos dados. Um erro muito comum, que eu quero que vocês estejam atentos, mas também não precisem ficar tanto neuróticos com isso, é esse vídeo que eu vou mandar para vocês, é um vídeo do meu canal, que eu falo sobre preço ajustado e dividendo em split. São eventos que ocorrem com ações que eles impactam o preço da ação, mas não impactam a rentabilidade. Então, eventos de dividendos, vamos supor que uma ação paga um dividendo gordo, ela vai pagar 6% ao ano, e não vai pagar tudo de uma vez. Então, o impacto do dividendo no preço vai ser ruim, mas não vai ser tão relevante. Mas o split, isso eu explico no vídeo, pode parecer que a ação caiu 50% no dia, 80% no dia, mas ela só fez um split. Então, pode gerar uma conclusão totalmente errada. Então, é importante você estar atento a isso. A ferramenta do Yahoo Finance já tem a opção de você puxar o preço ajustado, isso eu explico no vídeo, o que é preço ajustado. Mas se você não quiser se preocupar com essa questão de eventos, de split, usa índices de ação, que normalmente esses índices não têm essa questão de preço, de split. Então, para dados de empresas, não fiquem tanto neuróticos de verificar se o dado está certo, mas para dados de preço, dê sempre uma filtrada. Então, você vê uma ação lá nos seus dados, a ação caindo 80% no dia, dá uma pesquisada se de fato ela caiu 80% ou foi um evento de split. Então, isso é importante. Vocês vão receber esse link, depois dê uma olhada nisso. Então, aqui um outro parâmetro importante, muita gente até experiente comete esse erro. É um erro, acho que é o erro mais comum, e de novo, não é para ficar neurótico nisso, mas é para vocês saberem os erros que existem na hora de fazer o backtest. Então, para saber que um backtest num fundo quantitativo não é uma brincadeira, tem vários testes, porque nosso dinheiro está lá investido. Então, não é só fazer um testezinho simples. Então, quanto mais adiantado, quantos mais testes você fizer, teoricamente, melhor vai ser seu relatório. A gente vai mandar esse relatório para você. Mas o que é esse erro de overfitting? Lembra daquele exemplo que eu falei das melhores ações do mês? Vai escolher sempre as melhores ações do mês. Então, vamos supor que eu vou testar esse modelo para trás. Eu tive aquela ideia, por acaso eu botei 10 ações. Mas eu vou lá testar com várias ações. Se eu monto uma cesta com 6 ações, esquece esse retorno, vamos botar sobe 4,5 na média meu modelo. Se eu ponho 7, cai. Se eu ponho 10, tem um resultado positivo. Aí eu chego à conclusão que o melhor modelo para se adotar, que o modelo que você compra 14 ações, as 14 melhores ações no mês, é o melhor modelo quantitativo. Pô, mas nota assim, se eu tivesse comprado 13, eu teria caído menos 3. Se eu tivesse comprado 15, eu teria caído menos 5. Pô, não acha um pouco estranho você com 14 ter funcionado? Então, é uma coisa que a gente vai ver, os teus testes de consistência do seu modelo. E isso que se chama de overfitting. Eu vou ficar testando todas as combinações possíveis até achar o melhor resultado. Pensa numa coisa, você está usando esses dados todos, você está testando vários fatores, vários parâmetros dentro dessa amostra aqui, uma hora você vai achar um resultado bom. Mas talvez você vai ter cometido esse erro do overfitting, e se você realmente botar a sua estratégia para funcionar, ela não vai funcionar tão bem assim. Então, uma forma de contornar, isso já é uma teoria que vocês podem chegar, é você separar um modelo, que seria o seu período de otimização ou período de teste, fazer todas as otimizações aqui. Por exemplo, atualmente todos os seus modelos vão ter parâmetros, que nem o parâmetro do outro é quantas ações eu vou comprar. Vou comprar 10 ações, vou comprar 5 ações, vou comprar 15 ações. Então, vamos supor que eu cheguei à conclusão, usando esses dados aqui, que estou convencido que a melhor forma é comprar 14 ações. Então, eu vou testar depois, como seria meio que um forward de teste, eu estou simulando daqui para frente, eu cheguei à conclusão aqui que o melhor para se usar são 14 ações, e eu vou testar daqui para frente esse modelo usando 14 ações. Então, eu otimizei usando esse período e vou testar usando esse período de teste. Idealmente, você tem que fazer isso meio como sempre imóvel. Por exemplo, eu uso 3 anos de otimização, teste por 2 anos. Uso mais 3 anos de otimização, teste por 2 anos. Isso aí já é mais detalhe, mas se vocês conseguirem dar esse passo a mais, melhor ainda. Se não, foca lá naquele modelo que eu falei. Lembrando que essa gravação
vai estar disponível para todos os alunos inscritos. E, então, um outro erro comum é o que chama de viés de sobrevivência. Essa questão de viés de sobrevivência, estou falando em português, que eu sempre me enrolo quando eu falo inglês, mas survivorship bias, consegui falar certo. Então, o que seria esse viés de sobrevivência? Um bom teste, até uma classe de ativo que você pode testar, é usar um modelo para escolher fundos de investimento. Eu acho difícil sair alguma coisa boa, mas pode testar, ia ser super interessante. E aqui, modelos nesse tipo que acontecem o que chamam de maior viés de sobrevivência. Vamos supor que eu criei um modelo para escolher os melhores fundos de investimento. Eu estou aqui em 2020. Então, nota aqui essa série de dados. Tem que ficar pequenininho aqui. Nota essa série de dados aqui. Aqui cada fundo e aqui são os anos. Aqui o cursor não estava. Aqui são os fundos e aqui são os anos. Então, em 2020, existia esses fundos. Então, eu vou testar lá na minha série de dados, o meu modelo, se eu cometer esse erro, eu vou testar com fundo A, C, D e F. Ou seja, fundos que já sobreviveram, tipo, 10 anos. Então, uma chance grande de ser um modelo que vai dar certo. Ou seja, os fundos sobreviveram a esse tempo todo. A forma mais justa de você fazer é você usar fundos, nesse caso de fazer um modelo para achar os melhores fundos de investir, usar fundos que existiam na época. Então, por exemplo, o fundo B morreu em 2013, mas ele tinha que estar no seu bolo de possíveis investimentos em 2012 e 2011. O fundo desculpa, forçando a falar E, né? Porque para ficar mais global. Estou acostumado mais a falar para o Rio de Janeiro, então forçando não falar falar E, que aí fica mais para o Brasil todo. Então, o fundo E, ele parou de existir em 2016. Então, eu tenho que considerar ele para conta até em 2016. Para fundo, esse é um erro bem comum. Também não fiquem neuróticos com isso, mas saiba que é um erro que você pode estar cometendo. Um erro clássico também com ação. Vamos supor que você faz um modelo para bater o Ibovespa. E em 2012, vocês usam as ações que existem até hoje. Lá em 2012, se você não considerou a opção do seu modelo escolher o OGX, já tem uma grande chance de, em 2012, seu modelo ter ido bem. Porque o OGX foi uma das principais ações que derrubaram isso em 2012. Então, se eu olhar a performance do Ibovespa, é 8%, o do IBX tinha uma composição diferente, era 12%, mas se eu olhar as médias dos fundos de ação em 2012, todos os fundos de ação subiram 25%. Então, você faz um modelo de ação que não está considerando o OGX no bolo, que não teria nem a chance de escolher o OGX pelo seu modelo, já é totalmente injusto, porque já está partindo vários passos da frente. Em 2012, quem não botou a OGX na carteira já tá grandes chances de ter ido bem. Um dado importante, o Ibovespa, uma questão importante até para vocês analisarem. O Ibovespa, antes de 2014, agora não lembro, 2014, 2015, tinha uma composição diferente. Eu sugiro usar o IBX. O IBX não é a formação perfeita, lembra? O índice de ação tem um tipo de formação. O Ibovespa não era das melhores formas de você formar um índice. Eles mudaram a regra de composição. Então, eu sugiro para backtests mais antigos, lá de 2014, 2015, usar o IBX. Não é o melhor índice, mas pelo menos nessa época era um índice melhor. Por exemplo, de 2012 a 2013, se você não teve o OGX na carteira, pode ter feito uma seleção aleatória, grande chance de você bater o Ibovespa. Então, usando o IBX, já ameniza um pouco. Então, seria totalmente até injusto comparar o Ibovespa a partir de 2015 com o Ibovespa antes de 2015. De novo, estou jogando um monte de detalhe para vocês, mas quem não sabe nada, começa do simples. Você precisa dar um pontapé inicial. Então, agora, esse erro, eu não quero que vocês se preocupem com esse erro. Isso é importante. Quem quer trabalhar numa asset quantitativa pode se preocupar, mas por desafio, nem coloque no relatório, que eu não quero vocês neuróticos com isso. Eu quero que vocês trabalhem no mundo ideal. O que é um problema de liquidez? Então, se você fala que o seu modelo está lá comprando uma ação a R$10 e vendendo a 12, esse era o preço de fechamento, você está confiando que você conseguiria fazer nesse histórico. Se a ação fechou lá em 2012 a 10 e depois, em 2 de fevereiro de 2012, fechou a 12, você está considerando que você comprou a 10 e vendeu a 12. Mas tem um problema disso. Acho que quem já operou ação aí no home broker,
Ao menos que você trabalhe no fundo de investimento ou seja um multimilionário, eu acho que você viu lá seu preço na ação na tela, apertou um botão e executou a ação naquele preço. Mas na prática nem sempre acontece isso. Às vezes você pode fazer uma operação tão grande que você mesmo vai influenciar o preço da ação. Então você pode, em vez de ter comprado a 10, ter comprado a 10,20, ter comprado pior, e em vez de ter vendido a 12, ter vendido a 11,80. Então você tem que levar isso em consideração no seu modelo. Então por isso é bem comum modelos de alta frequência, principalmente, que dependem muito da liquidez, funcionar bem quando é um tamanho pequenininho, vão muito bem, mesmo no backtest e operando, mas aí crescem de tamanho e começam a performar mal. Por isso aqui na Contamento a gente não quis, por enquanto, ir para esse caminho de modelos de alta frequência, que eles são muito perigosos com essa questão de liquidez. Eles podem funcionar bem num tamanho pequenininho, aí cresce de tamanho e vai parar de funcionar, justamente porque o seu modelo está influenciando no preço. Modelo de alta frequência é para fazer vários trades com ganho pequenininho. Então, você mesmo vai acabar influenciando no preço e perdendo toda a oportunidade. Já estou acabando aqui, pessoal. Vou até dar mais uma alterada aqui na tela para dar uma distraída em vocês. Pronto, vim para cá agora. Um outro fator também, não entra nesse fator no desafio, mas é importante também. Isso não só para quantitativo, para tudo, para as operações que a corretora sugere para você, que é levar todos os custos da operação envolvidos. Isso é super importante também. Mas também não entre tanto nesse detalhe. Não vá para o detalhe de liquidez e de custos. Vai para o mundo ideal que você não tem custo de corretagem e que você consegue executar pelo preço que você está vendo. Então, quando você faz uma operação, tem os custos de corretagem, tem o custo de emolumento. O melhor que você negocia com a corretora, uma devolução, um preço bom de corretagem, vai ter o custo de emolumento da bolsa. Então, tem estratégia tipo de muito trade para um ganho muito pequeno, começa a ficar inviável por causa desse custo de emolumento, é um custo fixo. Com a corretora, você consegue negociar, vou pagar 99% de devolução, vou pagar pouquinho, mas emolumento é fixo. E tem outros custos, como, por exemplo, quando você faz uma operação short, tem a taxa de aluguel do ativo. Então, por exemplo, às vezes tem ativos que tem a taxa de aluguel altíssima. Você está considerando que você não está pagando nada nele, mas você vai estar pagando uma taxa alta que vai influenciar na sua operação. Mas, de novo, detalhes para vocês saberem, mas por desafio em si não entra nesse detalhe. Vou dar um exemplo aqui de uma estratégia quantitativa qualquer, vamos supor que é de arbitragem estatística. Gerou um trade de você comprar Itaú a R$10 e vender Bradesco a R$10 também, preços fictícios. Aí você entrou nessa operação de arbitragem estatística, achando que ia reverter a média, e no final você teve que desfazer dela, ou seja, eu comprei Itaú, vou vender, e vendi Bradesco, vou comprar. Se você fizer a compra, eu comprar a 10 e vender a 10,40, e vender a 10 e comprar a 10,20, vai falar que eu tive um lucro de 20 centavos, ou 2% do valor total da minha operação. Mas se eu fosse considerar, por exemplo, a corretagem que eu tive, lembrando que cada operação dessa é uma corretagem diferente. Aqui eu estou gastando 5 centavos, vou ter como exemplo, para cada operação. Então, são operações que as corretoras adoram passar para a pessoa física. Por quê? A pessoa física vai operar 4 vezes. 2 para abrir e 2 para fechar a operação. E também eu vou ter um custo de aluguel. Se eu fiz uma operação vendida em Bradesco, se eu não liquidei no mesmo dia, liquidei tipo um mês depois, uma semana depois, eu vou ter que pagar uma taxa de aluguel. Então, botei hipotético aqui uma taxa de 10 centavos. Então, meu lucro bruto foi 20 centavos. E quando eu considero meu custo, foi um custo foi um prejuízo, meu lucro total foi um prejuízo de 10 centavos. Ou seja, eu perdi, teoricamente, às vezes a corretora até passa estratégias assim, como se você estivesse ganhando dinheiro. Quando você põe todos os custos envolvidos, você viu que você perdeu dinheiro. Então, já acabou as perguntas, Fernando, já não deixa mais perguntas, daqui a pouco eu vou abrir as perguntas dos alunos. Então, a última sessão sobre tipo, estratégia quantitativa, que é aí que vai depender muito de você, que é analisando o resultado. Você vai fazer seu backtest, aí chegou a hora de analisar o resultado do seu backtest. Então, vamos supor que eu comprei uma forma inicial, que eu, sinceramente, nem sou muito fã, eu comprei R$1.000 dessa estratégia, qual teria sido a evolução desses R$1.000 operando essa estratégia? É uma forma inicial de avaliar, mas tem muita coisa que você precisa avaliar. Isso vou deixar muito para vocês, essa avaliação do backtest. Então,
Então, por exemplo, a consistência, como é que ela vai ano a ano. Naquele exemplo anterior, ela pode ter ido super bem, mas na prática foi muito bem num ano e nos próximos anos foi muito mal. Então, não tem um passo a passo de como analisar, varia muito para a sua intuição, como você gostaria de analisar essa estratégia. Estratégias de trade, se você for analisar num gráfico assim, eu acho interessante pensar da seguinte forma: se for uma estratégia de trade, você pode estar comprado, vendido ou neutro. Se você está comprado, você vai estar lá comprado no ativo, vai estar pegando a rentabilidade dele. Vendido, você vai estar vendido. E quando você não está fazendo nada, você fica investido em CDI, na taxa Selic. Você deixaria rendendo, se eu estou parado, ele estaria rendendo na taxa Selic. Seria uma forma de analisar um gráfico desse de trade. Outra forma de analisar, vamos ver na internet, você vê aqui, vamos supor que esse é o gráfico do Ibovespa. Então, você vai ficar vendo pontos de entrada e de saída, ou ver uma tabela, por exemplo, de trades como essa, lembrando que é um exemplo qualquer. Então, uma coisa que é importante estar em mente, um modelo que vai operar muito, botei, por exemplo, nesse período de teste, ele fez 1.200 trades, ele fica na média 6 dias, não tem stop loss. Desse período, na média, ele fica 30% comprado, 30% vendido e 30% neutro, 40% neutro, sem fazer nada. E ganha 51% das vezes e perde 49% das vezes. Na média, quando ganha é 1%, e na média, quando perde, é 0,9%. Porque uma coisa para vocês estarem na cabeça, não tenha pretensão, você vai fazer um modelo de trade que vai ter uma taxa de acerto de 60%. Todo trade eu vou acertar 60%, 70%. Então, modelos que operam bastante, que nesse caso foi vários trades que foram gerados, o importante é ele ganhar mais que perder, e quando ganha, ainda ganhar mais que perder. Que pela lei dos grandes números, no final das contas, você vai ter um retorno positivo. E você jogar lá um dado com viés, vamos supor, uma moeda com viés. A moeda tem 51% de chance de dar cara. Se eu jogar várias vezes essa moeda, a chance é de dar cara. Um exemplo clássico desses viés de probabilidade. Então, não ache que você vai fazer um modelo de trade que vai acertar sempre. Aqui eu botei um outro exemplo, agora eu vou passar para o outro lado, de um modelo de trade que opera menos com holding period maior. Botei até um stop loss, isso aí você pode botar ou não. Tipo, o stop loss, assim, quando perder tanto na estratégia, eu vou sair da operação. Isso que normalmente chama de stop loss. E esse modelo, por exemplo, ele vence 40% dos trades, e quando vence 8% e perde 60% dos trades, e quando perde 2%. Então, já botar na cabeça, tem modelos, principalmente de tendência. O modelo de tendência fica testando tendência o tempo todo, ele erra toda hora, mas quando ele acerta muito grande. Então, um modelo que erra mais que acerta, teoricamente, os trades, é um modelo ruim? Não necessariamente. Quando ele erra pouco, mas quando ele acerta, ele ganha muito mais. Então, normalmente, modelos de tendência esperem resultados desse tipo. Esse aqui seria um modelo para operar muito. Então, você vai fazer muitos trades, então, na lei dos grandes números, você vai ter que ganhar. Esse aqui, modelos que operam pouco, que quando você ganha, você vai ter que ganhar muito. Então, já controle de expectativa, muito difícil vocês criarem um modelo que vai ganhar 60%, 70% das vezes. Mas, de novo, esse tipo de tabela é só uma sugestão, vocês vão ter que pensar bastante. Porque uma coisa é importante, o que vocês vão ter que avaliar no desafio? Vocês têm que pensar antes de entregar o relatório se vocês investiriam o seu dinheiro nessa estratégia. Isso é super importante. Aqui, quando eu proponho uma estratégia quantitativa, ela vai entrar no fundo e eu tenho boa parte do meu patrimônio investido nos fundos. Então, se a estratégia, não é brincadeira, se a estratégia for mal, não é só vou ficar triste porque foi mal. Eu vou estar perdendo dinheiro, de fato, na minha estratégia. Eu tenho muito dinheiro percentual aqui no fundo, o Vitor também tem, os outros sócios também têm, então está todo mundo alinhado com o fundo. Então você tem que pensar na estratégia que você está propondo. De novo, você vai propor uma estratégia, você não vai propor igual o nosso Fundamental Hedge, uma série de estratégias. Você vai propor uma estratégia só, e você tem que estar primeiro satisfeito que você botaria seu dinheiro na estratégia. Não que você precise fazer isso. Mas vamos supor, criei estratégia, eu estou confiante que daqui para frente eu vou operar essa estratégia sistematicamente. E outro ponto é
você tem que convencer o gestor, tipo, no caso aqui da Contamenta, o Vitor, que ele botava a estratégia do portfólio. É muito legal, depois, quando você cria uma estratégia, de chegar lá, quando eu crio uma estratégia, algumas eu criei junto com o Vitor, outras eu criei sozinho, mas no final eu apresento para ele o resultado, igual vocês vão estar apresentando o relatório, eu vou estar apresentando para ele essa estratégia, e se eu estou confiante nessa estratégia, eu vou convencer ele de botar no portfólio. A gente vai ter discussões, avisar, não, faz mais esse teste, não, eu acho que não vai funcionar. Mas uma coisa é importante, quem trabalha nesse mundo quantitativo tem que aprender a lidar com as frustrações. Não esperem que a sua primeira estratégia quantitativa vai ser um sucesso. É muito teste, é muita estratégia que não dá certo, para algumas darem certo. E por isso que a gente tem só, entre aspas, 9 modelos no portfólio. Mas também já chegou, acho que, num limite de modelo. Talvez se entrar um novo modelo, deve sair um outro, porque você acaba diversificando também demais, acaba estragando o seu retorno. Um fato bem importante sobre o desafio. Não sei se alguém pensa isso, mas eu acho que no Brasil a gente tem essa mania de ser desconfiado de tudo, né? A gente não tem a mínima pretensão de pegar a estratégia de vocês para botar no nosso portfólio. Então, se você tem uma estratégia vencedora, não enviem para a gente. A nossa ideia mesmo com o desafio é desmistificar fundo quantitativo, dar o primeiro contato com o investimento quantitativo para vocês. Eu acho que a chance é baixíssima a gente meio que adotar uma ideia. Pode acontecer, se gostar muito de uma ideia, aí a gente vai meio que fazer o nosso teste com essa ideia, mas vocês não vai pedir código de ninguém, não vai pedir nada, é muito mais para o seu primeiro contato que vocês têm com o quantitativo. Então já está acabando aqui, eu vou começar as perguntas. Para terminar, a leitura recomendada, que eu recomendo esse mundo quantitativo. Infelizmente, quando eu vejo quando os alunos fazem a pergunta, eu acho que os alunos gostam muito de resposta pronta, assim. Quando eles fazem a pergunta para mim, o que você recomenda aí, Rafael? Eu sinto muito que eu sinto que na cabeça deles, eu acho que eu vou dar um passo a passo para ele. Na cabeça deles, eu acho que eu vou dar um textinho. Assim, lê esse textinho, você está pronto para o mundo quantitativo. Infelizmente, não tem. Até penso um dia criar um curso, mas estou muito pouco tempo para criar curso, para ajudar as pessoas a entrarem nesse mundo quantitativo. Mas eu vou recomendar algumas leituras. Essas primeiras são aquelas que eu falei no início da aula. Tem algumas de estatística, esse livro The Signal and the Noise, não é tanto quantitativo, mas é de estatística. Fala muito, assim, de, às vezes, o quanto de ruído tem, porque um erro também comum no quantitativo é, às vezes, você achar relações, ficar minerando os dados e achar relações que, às vezes, é sorte. Tem vários sites na internet que você vê relações espúrias, que chamam. O número de vendas, tem uma correlação entre o número de vendas de sorvetes na Itália com a Bolsa do Brasil. Por acaso tem alguma correlação, mas não significa nada. Então, esse livro meio que fala bastante sobre isso. É um livro que eu gosto, que é de estatística, mas não é só de fórmula. Tem muitas histórias, é um livro bem interessante. E até um detalhe da Quantamental. Você pode criar um modelo não intuitivo, mas aqui na Quantamental a gente preza bastante para modelos que façam sentido. É muito difícil a gente operar um modelo desse, que a gente chegou à conclusão que toda vez que chove em São Paulo, é bom você comprar o Ibovespa no dia seguinte. Você pode chegar num modelo desse, minerando dados, mas não é muito o que a gente faz aqui na Quantamental. Tem fundo que pode fazer isso, mas a gente preza sempre para o modelo, além de funcionar por todos os testes, backtest, ter uma intuição lógica. A maioria desses livros aqui é sobre histórias de mundo quantitativo. Então, para o desafio em si, talvez não vai te ajudar. O livro do Ray Dalio, esse aqui de Randall Walk, de Wall Street, é muito interessante para já abrir a sua cabeça de investimento quantitativo, de estatística. A história do Fortune's Formula, também é um livro super famoso, que conta a história também de apostas em cassino, que tem tudo a ver com o mundo quantitativo. Para começar em mundo quantitativo, eu não sou muito fã dessa linha, mas é uma linha bem introdutória. Tem esse autor chamado Paul Wilmot, que ele tem vários livros sobre esse universo quantitativo e tem livros também até de machine learning, de introdução. Mas esses são mais introdutórios, mas talvez, por caso de vocês, possa ajudar. Tem outros livros de high frequency também, de quantitative trading. São livros mais introdutórios, mas pode te ajudar no desafio ou não. Mas eu acho muito difícil você, não sei nada, vou pegar aqui esse livro e vou estar pronto para o desafio. Eu sugeriria, quem não sabe nada, garantir o caminho mais simples antes. Então, finalmente, vamos falar do desafio Quantamental.
Então, quem estava aqui pela apresentação do Mundo Quantitativo, a apresentação se encerrou agora. Vai ser um prazer enorme vocês continuarem assistindo. No final, vou abrir para pergunta. Vai ser um prazer enorme também responder perguntas. Mas agora eu vou falar do desafio. Lembrando que o prazo foi estendido até domingo à noite, até as 23h59 de domingo. Você pode inscrever sua liga. É só você assistir o vídeo. Eu vou explicar tanto sobre o desafio. Se entrar lá, eu vou mandar esse link depois. Você vai ter recebido. Já deve até ter recebido. Às 7 horas disparou o e-mail. Depois, 7 ou 8 horas, talvez 7 tenha mandado o e-mail. Fernando, se você estiver ouvindo, me confirma depois se o pessoal já recebeu o e-mail. Vai ter vários links da apresentação e o link do desafio, explicando melhor o desafio, quem pode se inscrever, como é que faz se inscrever. Então, assiste bem esse vídeo antes de fazer perguntas específicas de como se inscrever no desafio. Está muito bem explicado. Todas as ligas conseguiram se inscrever assistindo esse vídeo. Então, só para terminar, te dar um incentivo para vocês, porque eu acho que vocês têm que se dedicar a esse desafio. Primeiro, que é uma oportunidade única de estar participando de um desafio único. O primeiro desafio quantitativo do Brasil. Você vai ter exposição para uma área nova, por mais que você não siga para esse caminho quantitativo. É uma oportunidade única de começar, pelo menos, entender esse mundo quantitativo. Não esperem sair desse desafio especialistas preparados já para trabalhar no fundo quantitativo. Talvez quem vai sair isso é quem já tinha uma base quantitativa para desenvolver, mas vai ter muita chance, quem se dedicar no desafio realmente tem muita chance de passar para outra fase. Então, como eu falei, essa outra fase, que está explicado tudo no vídeo, como funciona, vai ser uma banca de pessoas avaliando. Já tem muito fundo grande, que alguns conhecidos nossos, outros que a gente não conheceu, que entrou em contato com a gente querendo participar da banca. Fundo fundamentalista, fundo macro. Vocês vão ficar impressionados quando a gente, daqui a um mês mais ou menos, liberar quem vai estar na banca, quais fundos vão estar representando. Então, vocês vão ter oportunidade de apresentar para a gente de fundo muito grande também, tanto para aqui, para eu, para o Vitor, para o Fernando, mas também para o Paulo Baroni, também deve participar da banca, mas também para gente muito grande. E também, como eu falei, quem se destacar no desafio tem grandes chances de tanto ser selecionado aqui na Quantamento, quanto para esse pessoal que está de olho também no desafio. Lembra? Fundos tradicionais de ação, fundos grandes de ação, já estão montando aquela caixinha de data science. Então, tem muitos fundos quantitativos e fundos tradicionais que vão estar de olho nesse desafio. Eu sugiro realmente se dedicar, mas é claro, não pense que você vai fazer esse desafio amanhã. São muitos grupos, assim como na vida, vai se destacar quem tiver mais esforço, quem tiver mais dedicação. Não vai ser uma coisa fácil, porque principalmente que o valuation, acho que bem ou mal, já tem um roteirozinho que as ligas conhecem. É uma coisa nova que eu vou tentar ajudar ao máximo, mas vai depender um pouco da dedicação por vocês. E é claro também que o prêmio em dinheiro eu acho que é um bom incentivo. Aí eu fiquei pensando se a gente botava prêmio em livro ou prêmio em dinheiro, mas falou, vamos botar prêmio em dinheiro, uma premiação de R$10 mil para o vencedor. Acho que é uma premiação muito atrativa. Você vai receber esse dinheiro, não é aquele R$10 mil em cursos ou em livros, é R$10 mil em dinheiro. Mas é claro que a gente espera que você use esse dinheiro para sua liga, para comprar curso, para comprar conhecimento. Não, mas você vai estar livre para usar o dinheiro como quiser. Então, o cronograma tem algumas coisas novas que eu não falei no vídeo, que eu vou falar agora. Primeiro, que o cronograma foi estendido até dia 17 de maio, quando você vai poder fazer a inscrição. Assiste o vídeo antes, que você vai ter recebido por e-mail. Até 22 de maio, eu prometo mandar o edital e exemplos de backtest. Eu devo gravar um vídeo em casa mandando umas 3 planilhas, 3 exemplos de backtest, um de mean reversion, um de trend following e um de aquela estratégia de comprar sempre as 10 melhores ações do Ibovespa. Mas não fiz ainda, vou fazer esse final de semana, mas eu não garanto que vai funcionar, mas é para vocês verem, vai abrir um pouco a cabeça. Exemplos simples no Excel. Talvez o outro eu vou usar no VBA. De novo, desculpa não ter um edital, como eu falei, a gente correu para lançar esse desafio para ajudar vocês na quarentena, então a gente vai, mesmo não sendo a nossa obrigação, a gente faz com o maior prazer do mundo. Então, no final de semana, a gente vai trabalhar no edital, vou fazer os exemplos do backtest, vou mandar para vocês, vai abrir muito a cabeça também, vai ficar muito melhor explicado. O que é novo que eu não falei é no dia 15 vai ter essa entrega do formulário. E o que é isso de entrega do formulário? Entrega do formulário é uma coisa que, até se você desistir no meio do caminho, nem precisa mandar para mim, tipo, desistimos do desafio. É só não mandar esse formulário no dia 15, você está automaticamente eliminado. E, de novo, não vai ter, não, estende mais um pouco,
pô, entreguei dia 16 a 1 da manhã. Não vai ter perdão, porque já tem muito grupo para corrigir. E aí sim, dia 15 vai ser o relatório final. Então aqui, quem se inscreveu, eu vou dar um curso de graça meu. Quem passar essa fase, eu também vou dar curso de graça. E depois, quem entregar o relatório final, também eu vou dar curso de graça para todo mundo. Espero assim, pelo menos estimulem vocês irem passando de fase. Então, só por se inscrever, quem está inscrito, eu já vou dar um curso meu de graça de renda fixa. Espero que não vai ter nada a ver com o desafio, especificamente. Vai ser um curso de renda fixa, outro curso de derivativos e outro curso de risco de mercado. Mas é bom sempre para vocês terem conhecimento. Então, vai até estimular vocês a passarem de fase. Então, o que é essa entrega do formulário? Isso é uma questão importante do desafio. A gente pensou muito de ter chances iguais para todas as ligas. Por que isso? Porque eu tenho muito contato com a Liga do Rio, com as ligas do Rio. Muitas ligas do Rio têm meu WhatsApp, me mandam mensagem direto. Toda vez que eu preciso de uma ajuda, eu mando mensagem para eles, eles me ajudam. Então, já agradecendo a ajuda na divulgação das ligas do Rio. Sempre que eles precisam de ajuda, eles me mandam mensagem, eu ajudo. Então, eu também sou ser humano, eu quero ser igual o robô, não quero ter viés. Por mais que quando você conhece, sabe quem está fazendo por trás, você pode ter um viés na decisão. Então, a gente quer não ter viés nenhum e também o desafio vai ser 100% online. Então, a liga pode estar aqui do nosso lado, a gente está no Leblon, Ipanema, aqui do Rio. Pode ter alguém daqui do nosso vizinho, vai apresentar online. Se a liga estiver no Sul, no Nordeste, também vai apresentar online. Então, vai ser tudo online e chances absolutamente iguais para todo mundo. Então, o que vai ser esse formulário para entregar dia 15? Isso aqui é um exemplo bem bobo mesmo, daquele da estratégia mensal. Que eu falei no vídeo, vocês vão ter que criar um robozinho para vocês, um designer do robô, dar um nome para ele, explicar por que escolheu esse nome, e depois só preencher uns dados simples sobre a sua estratégia. Então, até dia 15, vocês têm que ter já pelo menos qual estratégia vocês vão apresentar. Não precisa estar tudo testado, vão ter mais um mês para fazer o relatório, mas até dia 15 vocês vão ter que pelo menos saber qual estratégia vocês vão ter que apresentar. Então, de novo, isso aqui é um exemplo bem bobo, eu ainda vou estruturar melhor o que tem que estar nesse relatório, as regras do edital, que vai ficar bem claro. Então, como é que vai funcionar? Até o dia 15 vai ter um período, nem adianta mandar antes, vai ser lá, do dia 12 ao dia 16, ao dia 15. Vai ser o período de enviar o relatório. Vocês vão enviar para o e-mail, que eu não vou estar no e-mail. Nesse relatório, nesse formulário, no relatório, não pode ter identificação nenhuma da liga de vocês. Se tiver qualquer identificação, vai ser eliminado na hora. Se tiver, no cantinho está lá o símbolo da UFRJ. Assim, eu fui ex-aluno da UFRJ. Então, não vou ter pena, mesmo tendo sido ex-aluno da UFRJ, vou eliminar a liga. Não pode ter referência nenhuma da liga. Então, a escolha do robô não pode ser referência da liga. Escolhe por que escolheu esse nome do robô. Por exemplo, nossos robôs têm uma explicação. O Waze é por causa do Marshall Waze. Tem um Jim, que é o novo, que a gente vai lançar para o portfólio, que é por causa do Jim Simons. Tem o Ray, que é do Ray Dalio, e assim vai. É uma explicação para o seu robô. Não adianta botar o nome de Vitor ou o nome de Rafael, que não vai comover a gente na correção. Então, até dia 15, você vai mandar para o e-mail, que eu não vou estar nesse e-mail, e você vai receber um código. Por exemplo, seu código é esse aqui. Aí, o relatório final, você vai entregar esse relatório final nessa data. Também vai ser uma janela de entrega com essa identificação. Então, quando eu estiver corrigindo o relatório, eu vou estar recebendo um relatório AAB_2.pdf. Eu não vou saber de quem é essa liga, eu vou estar corrigindo sem viés nenhum. Porque pensa, como é que vai ser a correção? Isso eu vou falar melhor no edital, porque na prática eu estou até pensando aí nos melhores critérios. É um critério subjetivo. Não vai ser a estratégia que teve o melhor resultado que vai ganhar. Vai ser a estratégia que apresentou o melhor relatório, foi mais coerente, que vai passar para a próxima fase. Mais uma vez, eu não quero receber o código de vocês, o objetivo não é pegar a estratégia de vocês, mas quem passar para a próxima fase, o máximo que eu vou ver é ver um pouco a estratégia funcionando. Não precisa mandar código, mas eu vou ter que ver isso na tela. Então, eu vou ter alguns critérios de correção, vou pegar lá a porrada de relatório que eu receber. Eu e Vitor, a gente vai olhar os relatórios, vai ter cada critério, vai dando nota para cada critério e vai ter um peso para cada critério. Já adianto que fazer o robozinho vai ser um peso, provavelmente vai ser esse peso aqui de 5%, mas vai contar aí também na sua nota. Não sei se eu vou falar,
talvez eu fale quais critérios, mas não vou falar o peso para também não ficar focado muito num critério só. Vai ter critério de coerência, de como fez o backtest, de criatividade. A gente vai dando nota de relatórios anônimos, sem viés nenhum. E no final de todos esses relatórios que a gente recebeu, a gente vai selecionar no mínimo 5 e talvez no máximo 8 pessoas. Porque lembra que a gente vai estar chamando pessoas de fora para avaliar. Então, são pessoas de grandes fundos de investimento, a gente não pode pedir para elas, fica aí 5 horas avaliando grupos para a gente. Então, a gente pretende ser no mínimo 5 grupos que vão passar para a próxima fase, e talvez no máximo 7, 8. Se a gente ver relatórios muito bons, a gente vai chamar. Então, de novo, vai ser um critério subjetivo, porque não vai ser quem teve o melhor backtest, a melhor performance do backtest. Você pode ter tido uma excelente performance no backtest, mas não soube explicar bem, não foi coerente nas suas explicações, que provavelmente não vai passar de fase. Então, vai ser o fundo que teve esses relatórios mais coerentes. Então, já respondendo uma pergunta do desafio, assim, onde é que eu faço o desafio? Preciso ser um programador para fazer? Eu sei que eu botei de novo uma foto de programação aqui, não é para assustar vocês, mas vocês podem fazer onde vocês quiserem. Faz no Excel, faz no VBA, faz em Python, faz em R. Isso não vai ser levado em consideração. Primeiro que eu não vou receber código nenhum. Vocês vão falar onde fez o desafio, mas eu vou ver um resultado, não vou receber o código. Então, para mim, pouco importa se fez seu teste lá no R, no Python, no VBA, ou mesmo numa planilha Excel. Então, isso não importa para mim. O que não pode fazer, isso é importante, eu vou botar no edital. Não pode usar ferramentas prontas de backtest. Não pode usar, por exemplo, a Bloomberg, você pode usar os dados da Bloomberg. A gente não vai fornecer, mas você pode pegar um dado da Bloomberg para usar. Mas a Bloomberg tem uma ferramenta de backtest automático. Você programa lá os parâmetros que você quer, você vai ver o resultado. Quem tiver acesso à Bloomberg pode até usar como referência, mas não vai poder implementar isso. E muito menos essas estratégias, esses backtests de robotraders aí, Profit Chart, sei lá, nem sei os nomes direito. Então, vocês vão ter que implementar o backtest na prática. É isso que a gente está interessado. Então, mais uma vez, não precisa mandar código. No relatório, eu só vou ver o resultado. Se você passar de fase, vai ter meio que uma triagem comigo antes, que você só vai precisar mostrar o seu backtest meio que ou numa planilha Excel, ou seu código de Python lá rodando. Então, vai ter que mostrar para isso. Você pode até mentir o resultado, mas depois você vai ter que me mostrar esse resultado funcionando. Mas, mais uma vez, a gente não tem interesse nenhum em pegar a ideia de vocês. Então, dúvidas sobre o desafio.